Este é o Insidecast, o seu podcast do Inside Cars. Insidecast. E ele tem o apoio de The Garage e betmais.com. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Insidecast. Eu sou o Lipe Paiga e você está aqui hoje na presença deste maravilhoso ser. Este Alexander Grunwald. Alexander que é jornalista, criador de conteúdo, publicitário, mas o principal é meu amigo. E é isso que importa. E nós vamos falar aqui hoje de, provavelmente, Alexander. Vamos falar de Grunwald, Fórmula Grum, de talvez um pouquinho de linha de chegada, talvez um pouquinho da parte escritor do nosso amigo aqui. Tem disso também. Então tem muitas coisas que a gente vai falar. Mas antes, se você gosta de carros antigos, carros clássicos, estamos aqui no pré-sal da Rua Augusta, como disse Alexandre Baldolato, na The Garage. São mais de 70 carros especiais, carros clássicos, neoclássicos, um absurdo. Então, se você quiser ver um pouquinho mais, descobrir um pouco mais desses carros, www.thegarage.com.br, tá aí embaixo na descrição, no link. Tem o link do site deles na descrição. E se você quiser dar uma olhada no Instagram deles, que tem fotos maravilhosas desses carros, The Garage _BR. Tem umas picapezinhas ali, amiguinho, dos anos 50. Tem. Amigo. Tem. Aí você machucou meu coração. Tem aqui, tem Ford, tem Chevrolet. Tem uma Chevy linda, maravilhosa, uma Ford verdinha também. Exato. E tem a amarelinha, tem a verdinha. Velho. E tem uma Ranger Splash roxa dos anos 90 aqui, que é um espetáculo, que eu adoro. Tem até as mini motos aqui, tem moto da Bendita Máquina, tem as mini motos aqui da Italjet. Tem de tudo, gente, sério. Eu daqui consigo ver duas Alfa GTV. Uma azul, todinha original, e outra aqui do lado. É original, mas está meio focada, né, sem para-choque e tal, mais racing. Maravilhoso. E se você quiser fazer aquela sua apostinha, sabe aquela fezinha? Estamos em época de Copa, de repente ganhar uma graninha, né? Aliás, a Copa já acabou, né? Provavelmente a Copa já acabou. A Copa já acabou. Mas acontece. Mas nós não vamos dizer quem foi o campeão, tá? Não vamos dizer quem foi o campeão. Até porque a gente não sabe. A gente veio do passado. A gente veio do passado, a gente não sabe. Então, já sabe, no seu primeiro aporte no betmais.com, usando o promo code INSIDECARS, até R$300, o Betmais dobra a sua grana. O nosso membro Maurício Boechat entrou esses dias aí, botou o promo code, já dobrou a grana e já conseguiu ganhar umas coisas, perder outras. Ele falou que tá meio empatando. Então, segue o conselho do Boechat aí, dobra a sua grana e aproveita. Alexander Grunwald. Também especialista em piadas ruins, e talvez 80% da nossa audiência vá embora nesse momento, mas eu preciso fazer isso. A piada que eu faço há 15 anos com o nosso amigo Paulo Vaz, que não está na mesa hoje, mas eu vou falar para ele que está nos assistindo. E aí, Paulo, como Vaz? Tudo bem? Não poderia perder a oportunidade de eternizar esse momento. A gente está gravando, cara. Você ficou triste que ele não está aqui. Putz, eu fui pensando, eu vou falar isso, cara. A gente vai gravar, a gente está eternizando esse momento. Não, e o Grum ficou até triste quando ele soube que o Paulo não estaria aqui. Ele falou, cara, como pode? Não é possível. Pois é. Infelizmente, é isso. Mas o Paulo não está, mas é por um bom motivo, claro. Então, tá tudo certo. É isso aí, felizmente para ele, infelizmente para nós que não... Na verdade, felizmente para nós que também, ele não está aqui né? também. Mas é só, beijo na família, muita saúde aí para sua prole maravilhosa. Bom, vamos falar... o Grum também, eu esqueci de falar, ele também faz parte do Clube dos Imitadores do Silvio Santos. Não sei, você tá falando. Eu não sei de nada, a produção não me passa nada. Vai pra lá você, tá? Você viu a série? Eu não vi ainda. A minha filha número 4 viu, disse que é muito boa. É uma porcaria, né? É uma porcaria, mas o SBT não vai comprar, não vai passar no SBT. Eu imaginei. Tá certo, Você sabe então. que o nosso amigo Tite Simões fez uma ponta nessa série do Rei da TV? Tem disso, é? Ele falou que tem uma hora lá que um cara chega de moto pra falar com o presidente Figueiredo
E é ele que vai em cima da moto, que é uma Olha 750 isso. Ford. Sensacional, hein? Tá vendo? Sensacional. Tite também, porque o Tite é o Forrest Gump da nossa geração, né? Ele é. Ele, assim, ele tava, tipo, ele falou aqui, né, quando ele gravou, ó, vizinho do Maurício Sala, estudou com Zuzinha, aí conheceu o Senna. Aí, Ele foi pedir patrocínio no mesmo dia, no mesmo lugar que o Senna. Aí ele ficou com vergonha. Ele falou que foi pedir estágio. Não, vim pedir, o Senna vira pra ele e fala assim, o que você veio fazer aqui? Ele não pedir estágio. Pode acontecer. Pode acontecer. E acontece. Acontece. Bom, Grum. Silvio Santos à parte, né? Engasguei, obrigado. Quem manda ficar comendo enquanto tá... Tá vendo? Bebe água, filho. Nem água eu tô com coca. Bom, vamos lá. Você, carioca, como dá pra perceber pelo seu sotaque. Ainda tenho? Porra, tá de brincadeira, meu irmão. Ah, que isso, meu Tu, irmão? eu mando o WhatsApp pro cara e ele me responde coé. É lógico, porra. Qual é? Fala como? Eu falei, ih, qual é? Carioca total. Lógico. Grum, Sim, senhor. você, menino, sempre gostou de automobilismo? Desde sempre? Desde que se dá por conta? Então, eu tenho uma infância marcada, assim, por um acontecimento muito forte, Sim. que é a temporada 1986 da Fórmula 1, Justo. que começou com uma dobradinha brasileira. Justo. Né, que o Senna fez a pole, o Piquet venceu a corrida com o Senna em segundo em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, onde eu morava. Então, assim, isso foi Você não tava, né? Não foi na tava. corrida. Eu fui em 89. Viu que na TV? Eu fui em 1989, que foi a última em Jacarepaguá, que também é um negócio muito marcante na minha vida. Sim. Também tem um impacto muito forte no que eu sou hoje. Até porque o automobilismo, falamos sempre, é muito sensorial. E eu me lembro da nuvem sonora em cima de Jacarepaguá, do quanto aquele negócio me pegou. Então, assim, dali em diante eu falei, opa, eu preciso estar dentro de um autódromo. É um negócio que bateu, né? Mas, assim, em 1986, a gente estava vivendo ali um domínio brasileiro na Fórmula 1 de um tempo já, né? A gente vinha do Emerson nos anos 70, o Piquet no começo dos anos 80, e ali... Em 1986, era para ser um título do Piquet, de repente, né? O Senna já começava a brigar, o Prost acabou sendo campeão, mas a gente tinha uma geração que tem aquela foto muito clássica, eternizada do Keith Sutton, né? Que é Senna, Prost, Mansell e Piquet. Os quatro em cima da mureta, que foi tirada em Portugal, em 1986, quando os quatro tinham chance de título. Inclusive, vitória do Senna nessa corrida. Né? Ah, não. Não, 85 ele ganhou. 85, exatamente. E aí, inclusive nessa corrida, ele deixa de ter chance de título, passam a ser só 3 e refizeram a foto só com os 3, e a foto dos 3 ninguém sabe, ninguém viu. Ninguém nunca viu. Porque a foto dos 4 é muito icônica e emblemática, porque é justamente isso. Eram 4 gênios em ação, e isso impactou muito a minha vida. Vendo corrida na Globo, TV preto e branco. Sim. Pegavam 2 canais na minha casa com sorte. Assim, às vezes pegava uma Bandeirante. Bombril na antena. Bombril na antena, difícil, e era isso. E eu sou de uma família, cara, minha mãe é psicóloga, meu pai é artista plástico, morava num lugar muito afastado, chamado Pedra de Guaratiba. Então, se você conhece um pouquinho do Rio de Janeiro, é o seguinte, você passou ali da Zona Sul, Ipanema, né, Copacabana, lá, vai embora, vai seguindo. Aí Avenida de Maio, São Conrado, chegou Barra da Tijuca, passa a Barra da Tijuca inteira, vai embora. Aí você chegou no Recreio dos Bandeirantes, que é gigantesco o Recreio dos Bandeirantes, passa o Recreio inteiro também. Aí depois do Recreio tem uma serra, que hoje tem um túnel, mas era serra, subia, descia a serra, Serra da Garota Funda. Depois da Serra da Garota Funda chega a região ali que tem Guaratiba, Sepetiba e tal. E eu morava na Pedra de Guaratiba, longe, muito longe. Era um lugar que não tinha banco, não tinha supermercado, tinha assim uma agência do correio pequenininha. Você tinha que ir no Recreio para fazer essas coisas. Era vendinha, tinha que ir nos outros bairros, assim. Quando eu cheguei na 4ª série, que eu estudei em colégio público até a 4ª série, minha mãe falou, cara, você tem que sair daqui, senão você não vai ser ninguém na vida. E aí eu fui estudar num colégio particular em Campo Grande, que era um bairro que ficava a 50 minutos de ônibus, e que eu ia com 10 anos de idade de ônibus sozinho, né? E eu tenho um ritual dessa época, que também está marcado por isso, que é o seguinte, eu chegava no terminal rodoviário, lá em Campo Grande, toda quarta-feira depois de corrida, temporada 1988, e tinha uma revista pôster, chamada Grid, e que o dono dessa banca, que na verdade não era bem uma banca, era uma lojinha, né? É tipo, terminal rodoviário tem lojinhas e tal. Sim. E a banca era uma dessas lojinhas. Tipo uma galeria, tipo loja de galeria. Isso. E aí eu saía do ônibus já pensando assim, quem é o cara do pôster? Porque eles sempre colocavam um destaque da corrida no pôster. E eu pensava que, não, essa é o Senna, essa é o Ivan Capelli, essa era o Prost, essa era o Berger, esse é o Mansell, essa vai ser o Butsen. E, cara... Que ano isso? 88. 88. E 80% das vezes eu acertei o cara do pôster. Assim, de eu chegar e olhar e falar... Porque 88...
de 16 corridas, 15 foram vitória da McLaren. Tá, mas é que Você assim... teve uns destaques. Teve. O Capelli foi um destaque. Sim, o cara que chegava em terceiro, às vezes o Butsen, o Berger, o Capelli, enfim. E aí eu chegava... Mas era quase sempre Senna e Prost. Né? Vamos lá, a história começou em 86, porque eu me apaixonei pela Fórmula 1, porque eu estava vendo 4 caras geniais em ação, corridas maravilhosas, e 2 eram brasileiros. Então tinha ali um negócio de, porra, tem uma torcida, tem uma coisa... Claro. Existe um misto de tô apaixonado pelo esporte com gosto disso porque a gente é bom nesse negócio também. Beleza, aquilo evoluiu. Como sempre para nós, brasileiros. É raro Sim. a gente começar a gostar de algum esporte. Tô eu, né? O Roto falando, né? O cara que gosta de NASCAR. O brasileiro gostar de algum esporte quando não tem um brasileiro lá se destacando. É cultural nosso. E não há pecado nisso. Não, Mas nenhum. O lance é o seguinte, eu desenvolvi, a partir de 86, a coisa de ver todas as corridas. Eu comecei, e assim... E teu pai e tua mãe, não? Nada, zero. Zero. Tipo, zero na família. Para não dizer que zero, assim, eu tinha um tio que andou de moto lá quando eu tinha 2, 3 anos de idade e tal, e ele... houve uma reaproximação dele, da minha mãe com a família dela, nessa época aí, que eu tinha uns 9, 10 anos de idade, porque ela tinha meio que brigado com a família para ir morar com meu pai. E aí o meu tio andava de moto e tal, ele me levou, em 86, para... o Camping Clube do Recreio dos Bandeirantes, onde ele morava. Ele morava num trailer, né? Para eu passar férias com ele, andar de bicicleta e tudo mais. Então, assim, era legal. E aí, num desses finais de semana, né? Pequeno Alexander. O meu tio falou assim, ó, amanhã tem corrida. E eu me lembro que, tipo, eu falei, vamos ver. E foi a primeira vez que eu me lembro, assim, de falar, cara, vamos ver a corrida. Foi o GP da França, que o Jacques Lafitte... Não, o GP da França não, perdão. O GP da Inglaterra, em Brands Hatch, que tem uma largada totalmente acidentada. O Jacques Lafitte ia quebrar o recorde de corridas disputadas na Fórmula 1. E ele bate na largada, quebra as pernas, a corrida fica paralisada 1 hora. Eu lembro muito disso. E aí dão bandeira vermelha. Dão bandeira vermelha, não e valeu. Aí, não valeu, e quando isso. larga ele não tá e ele não quebra o E eu fiquei vidrado na televisão, vendo o Galvão, Reginaldo, isso aqui. E o pai, o meu tio, viu aquilo e falou, porra, o moleque gosta mesmo, né? Tipo, e aí que eu falo que foi a primeira vez que alguém prestou atenção nisso, né? De falar, porra, ele parou, ligou a televisão por conta dele, quis ver, etc. Que eu já estava fazendo isso desde o início do ano, né? Porque teve aquela dobradinha e tudo mais. Aí meu tio teve a brilhante ideia de me levar no autódromo no fim de semana seguinte. Porque estava do lado, recreio. Moto velocidade, não me lembro se brasileiro ou se regional, mas era moto velocidade. Tá. E eu fui ver uma corrida de moto no autódromo. Foi a primeira primeira vez. Teu tio gostava de moto também. Foi a primeira vez que eu entrei no autódromo para ver uma corrida, em Jacarepaguá. Eu lembro onde eu estava, eu lembro... Era assim, começo da reta, segunda arquibancada, provavelmente. Eu lembro tudo, assim, tudo. E eu gostei daquilo. Eu falei, cara, isso é legal. E eu falei pro meu tio, porra, eu vou voltar aqui, quero voltar aqui. Só fui voltar para ver Fórmula 1, em 89. Mas é que assim... Também onde eu morava era difícil, era complicado. Por mais que fosse Rio de Janeiro, cara, eu era... E você foi na última da Fórmula 1 que teve em Jacarepaguá. Sem saber que era a última, né? Sem saber que era a última. Que é a história lá do câmbio automático da Ferrari, que eles estavam estreando, exatamente. O Mansell ganhou. E tem uma outra história também sobre isso. Que ele teve que trocar o volante, não foi? Que parou de funcionar o câmbio dele. Não, naquele dia, inclusive, eu tenho uma história que é o seguinte. O guia que levou a gente, né, que a minha mãe guia de turismo, né? A psicóloga depois virou guia de turismo. E ela me botou numa excursão, que ela estava também, para a gente ir na Fórmula 1. E o guia de turismo, um cara sensacional chamado Henrique Jorian, que tem um livro maravilhoso também, chamado A Gente Se Vê Por Aí. Legal, belo nome. E ele é um cara sensacional de muitas histórias, foi comissário de voo, enfim, tem inúmeras histórias de viagens. Ele fez um bolão no ônibus, assim, né? E eu me lembro que assim, era nota de 5.000 cruzeiros, do Cândido Portinari. E valia isso, era 5.000 por aposta. E aí eu falei pra minha mãe, eu tenho uma nota dessa. Bota 5.000 no Senna e 5.000 no Mansell. E aí minha mãe falou assim, não dá, só dá pra um. E aí eu, fãzão do Senna, vou fazer o quê? Senna. E ganhou o Mansell. Ali foi o primeiro dia que eu falei, opa, acho que eu tô começando a entender desse negócio. Né? Mas deixa eu voltar pra 88, quando eu fui fui estudar em Campo Grande, que eu pegava ônibus todos os dias e tinha essa coisa... Grid, a revista Grid. Foi a primeira vez nesse colégio, chamado Colégio Afonso Celso, em que eu tive um amigo que gostava de Fórmula 1. Porque meus amigos, na época, lá em Pedro de Guaratiba, queriam me tirar da corrida. Falavam, porra, você tá vendo esse negócio aí? Vamos brincar, vamos andar de bicicleta, não sei o que e tal. Era isso. Vamos ver futebol. Quando eu fui... andar de bicicleta, pegar pique, sei lá, qualquer porcaria. Quando eu fui estudar nesse colégio, que foi em 1986 para 87, que eu fui estudar nesse colégio, eu conheci um garoto chamado Fernando Ricardo,
que fazia, inclusive, aniversário no mesmo dia que eu, a gente tinha uma diferença de 1 ano. Caramba. Mas é que eu repeti uma série, minha mãe me fez repetir a 4ª série, né, para eu começar no colégio particular. E aí eu descobri alguém que gostava de Fórmula 1 também. E aí foi a primeira vez que aquela coisa de, porra, troca figurinha no recreio, fala do, porra, e o Senna, e o Piquet, e o Prost, não sei o que e tal. Sensacional. Primeira vez que alguém falava a minha língua, né? E aí eu começava a falar para ele, porra, essa corrida a Benetton vai bem, isso aqui, a McLaren e tal, né? A Ferrari andou lá no ano passado, andou bem nessa corrida. E aí entrou essa coisa da gente começar a falar sobre Fórmula 1, eu tinha 11 anos de idade. E quando eu tinha 12 anos, que foi a temporada de 88, rolou esse negócio que eu falei, de eu chegar na banca de jornal e ter a revista Pôster pendurada, né, sempre eu ficar pensando, quem é o cara, quem é o cara. E aí, cara, isso é uma memória que eu guardo de infância, assim, fortíssima, né, de eu chegar, eu olhar, acertei ou errei, chegar e o dono da banca já falava assim, sua revista, que ele tinha uma pendurada, uma ali, e a que ele guardou para mim, né, e ele já falava assim, tá aqui. Ele recebia 3 da editora. Exato, e uma era minha, ele sabia, e eu comprava e eu tenho todas até hoje, todas. Todas. Em São Paulo? Em São Paulo. É mesmo? Eu Que trouxe. legal. Então, assim, um dia, já adulto... Só temporada de 88? Não, todas. Eu tenho tudo. Todas as revistas que eu comprei de automobilismo na minha vida, eu tenho até hoje. Todas. Ele mora na casa que morava o Edemar, né, do Banco Santos, pra guardar todas essas... É quase Puta isso. merda! É quase isso. Tá maluco? Quantas revistas são? Você tem ideia? Eu não tenho... Amor, te amo muito. Muito. Thaís, muito. Jesus. Mas, assim, é revista pra cacete. Tá? É revista pra cacete. Puta vida. É, quase um cômodo inteiro de revista. E livro. A última vez que eu contei meus livros, estava batendo 250. Assim, de livros de automobilismo, sobre automobilismo. Estou falando meus livros. Eu tenho literatura, biografia, uma porrada de coisa. Claro. Tô falando assim, de automobilismo, 250. A história da... O cara é maluco. Eu sou. Eu nem sabia que ele era louco assim. Aí, cara, o que aconteceu? Quando eu tinha 24 anos de idade... Você tem todos os anuários? Uma pergunta. Do anuário? É. É óbvio. Do 1 até o... Todos. Inclusive, Só você e o Regi. Inclusive, quando eu comecei a escrever no anuário, eu falei isso pro Regi, eu tenho todos. Ele falou assim, porra, me arruma algum, tá faltando não sei quantos. Eu falei, não é possível. E ele falou assim, não, tá faltando esse, porque quando a editora mudou de sede, ou mudou de gráfica, ou não sei o quê, a gente não tem esses 3 anos. Aí eu falei, eu tenho, mas não vou vender. Mas agora ele tem, eu acho que a Dani arrumou em sebo. E, exatamente, eu ajudei nessa busca aí. Eu lembro que eu ajudei nessa busca, eu falei, eu tem não sei onde. Eu não tenho todos, eu tenho acho que o 8... O 9, o 11, e aí o 12 eu não tenho, e aí do 13 em diante eu tenho todos. Então já eu chego no anuário para contar a história. Que eu cheguei em 88, que eu tinha 12 anos de idade, eu tinha essa história de ir na banca, né? E aí comprar figurinha, tinha álbum de figurinha da Fórmula 1, gente. Tinha. 88, 89, 90, 91. Tenho todos ainda também. Completei só o de 89, mas tenho todos. Nunca completei nenhum. E aí, quando meu pai morreu, em 2000, que eu tinha 24 anos, eu voltei, olha como a vida é louca. Eu não morava em São Paulo ainda, morava no Rio ainda. Mas eu já não morava lá em Pedras de Guaratiba, morava em outro lugar. E eu tive que voltar ao cartório onde meu pai tinha um registro para ver um documento, uma certidão, uma coisa que eu precisava naquela época. Né? E aí, cara, eu peguei a condução, etc. E eu desci no mesmo terminal. Aí você comprou uma revista E eu grega. tava abaladésimo, assim. Tipo, meu pai tinha morrido 2 dias antes. Tinha enterrado meu pai no dia anterior. Eu tava, assim, lixo. Um lixo, assim. Eu tava emocionalmente, assim, porra, imagina você pegar aquele busão que leva 1h30 e você vai pensando na sua vida toda, né, naquela situação. E eu cheguei, eu Era desci, melhor que ele fosse um trem-bala, né? Não eu um desci ônibus. no mesmo terminal e minha infância voltou toda ali. E aí tem o requinte de crueldade do cartório ser em frente ao colégio que eu estudava e ainda olhar o colégio, cara, e assim, aí a gente tem alguns momentos. O primeiro momento é quando eu desci do ônibus no terminal e eu vi tudo aquilo ali e eu automaticamente fui andando para a banca. Automaticamente. Porque assim, eu fui encontrar minha infância, minha memória feliz. Eu fui para aquele momento. Andei, meio que assim... Aí, de repente, diminui o passo, e eu parei e eu falei, isso vai ficar guardado para sempre. Eu não vou entrar lá. Velho. Que animal. E eu não entrei. Eu me emociono falando isso, porque eu não entrei, porque eu falei, cara, isso vai ficar lá. Eu não vou entrar ali. Que animal, velho. E eu passei, eu dei a volta. Eu não fui ali. Porque eu falei, isso tenho que guardar do jeito que eu lembro. O pôster
sabe? Mas isso. Tem que guardar assim. E aí eu dei a volta e fui pro cartório. E aí, quando eu cheguei lá no cartório, porra, aqui em frente ao colégio, depois que eu peguei o documento, eu entrei no colégio. É óbvio que eu entrei no colégio. A moça lá da recepção falando assim, eu lembro de você tinha um pai de barba branca, né, não sei o que e tal. Eu falei, enterrei ele ontem, falei essas coisas e tal. Sentei, cara, no pátio do colégio, assim, vazio, que era um horário, assim, meio 14h e tal, tinha ninguém, o colégio estava vazio, eu sentei e eu fiquei, sem sacanagem, uns 20 minutos, assim, sentado com os braços em cima do meu joelho, assim, olhando para o nada, passando minha vida, sabe? Eu tenho essa memória, olha que coisa maluca na mente da gente. Eu tenho essa memória de fora, como se eu estivesse me filmando do outro lado, num plano super aberto, assim, eu lá no meio, assim, pequenininho. A minha memória desse momento é essa. Porque era assim que você estava se sentindo, né? Se você for pensar psicologicamente, você estava se sentindo desse tamanho, né, cara? Isso. E aí eu pensei em tudo, e eu fui lá, aí eu peguei e falei, cara, será que o Fernando e o Ricardo ainda moram no mesmo lugar? Eu atravessei a linha do trem, fui, bati na casa dele, falei, puta, aí ele abriu, eu falei, caraca, tipo, isso era 2001. Não foi 2000, foi 2001. Maluco. E eu fui lá, falei, cara, abracei ele e tudo mais, contei a história toda. Tal. Foi a última vez que eu vi ele até o momento, né? Sim. Mas foi um resgate, assim, cara. Mas você nunca, nem em rede social, nada? Não, nunca. E esse resgate de 2001 foi muito louco, porque, assim, nesse momento eu comecei a me Faz incomodar. 21 anos isso, cara. Mas nesse momento, que eu tinha 25 anos de idade, eu comecei a me incomodar por eu não estar fazendo nada relacionado ao automobilismo. Foi a primeira sementinha. Porque eu era publicitário. Eu tinha me formado. Você tinha se formado em publicidade. Já tinha me formado, eu tinha uma formação técnica em publicidade, que eu comecei a trabalhar com 19 anos de idade. Eu trabalho há 27 anos com comunicação ininterruptamente. E vai continuar. Não, Désolé. E eu fui. Como disse o França, désolé. Eu continuei. Cara, eu trabalhava como publicitário, era legal, era feliz, eu era redator, depois virei diretor de criação, era bacana, assim, a vida... Eu fazia o que eu gostava. Só que aí, nesse momento ali do resgate do passado, de eu resgatar como eu gostava de corrida, como eu compartilhava aquilo com meu amigo do colégio, como eu via o pôster, cara. E aí eu comecei a pensar, e eu guardo esses pôsteres até hoje. Eu tenho essas revistas até hoje. Começou a bater tudo isso. Né? Começou a bater essa coisa de falar, cara, puta, isso tem alguma coisa aí. Né? Eu sou mais que um fã. Né? Eu comecei a sentir isso. Aí foi, 2001. Em 2004, né? Eu tinha já mais de 100 livros de automobilismo. Aconteceu um acidente na minha casa quando eu estava de férias. Eu estava em Porto de Galinhas e minha mãe telefona para a pousada onde eu estava e fala assim, filho, preciso te contar uma coisa. Ó. Estourou um encanamento aqui, desceu água pelo duto de luz e seus livros foram para a cucuia. E eu perdi 93 livros de automobilismo naquele incidente, naquele episódio. Dos quais eu consegui recuperar em sebo, em livraria, etc., uns 80. Caraca. Foi Tem brutal. algum desses que você não recuperou, que você fala, E tá esse... lá, do jeito que tá lá, do jeito que eu perdi, tá lá. Ah, tipo, tá destruído, mas destruído, tá lá. mas tá lá. Mas tem algum que você gostaria de... Cara, eu não sei E que você acha que você não vai achar, assim? Não sei dizer agora. Não. Só se tivesse algum marcante, você saberia. Mas é que assim, isso desencadeou um negócio, uma busca destrambelhada, porque quando eu fui procurar esses livros que eu já tinha, eu achei muitos outros. Eu comecei a comprar muito mais. Eu comecei a virar um neurótico de colecionar. Aí você virou o colecionador. O colecionador. E tem gente que fala assim, miniatura. Não tenho. Eu tenho miniatura pra cacete, claro, porque você vai acumulando ao longo do tempo, você ganha, você isso, você aquilo. Mas a minha eu não tenho muito. Mas a minha... Quase nada. Matchbox, quase nada. Mas assim, a minha casa não é um negócio de miniaturas, é livro e revista. Então assim, primeiro, jornalismo sempre estava lá. Né? O tolinho aqui que não estava enxergando. Segundo, corrida sempre teve, nunca larguei. Então eu trabalhei com cultura, com música, com publicidade, uma porrada de coisa. Tinha revista de música, ia e via. Parava de comprar, voltava a comprar. Aí, cara, automobilismo eu nunca deixei de consumir, nunca deixei de comprar, nunca deixei de colecionar. Tá. Depois desse episódio de 2004, cara, que eu comecei a ficar mais incomodado perdi o que é mais precioso ali do meu acervo, né? Em 2005, virou um amigo para mim, eu fazendo faculdade de jornalismo por um motivo curioso. Porque eu já tinha formação em publicidade, trabalhava como publicitário, eu falei, não vou fazer a faculdade de publicidade. Eu fui fazer a faculdade de jornalismo, mas fiz uma faculdade ao longo de 10 anos, assim, era uma faculdade que eu pagava, é o que eu dava para eu pagar e conseguia frequentar, né? Botava 3 matérias por período, ia lá, ia tocando, ia levando a faculdade para ter um diploma sério, assim, vai. Você frequentou a faculdade de jornalismo por quantos anos? 10 anos. 10 anos, é isso. Ele é recordista. É isso. Ele ganhou.
E aí eu ia tocando a Não, faculdade. não, ele ganhou esse Não. ri. O Cauê tá rindo aqui porque ele conseguiu ganhar de mim, do Mendonça e todo mundo. Todo mundo. Mas é que porque assim, eu não estava fazendo, esse é o ponto importante. Eu não estava fazendo a faculdade de Sim, jornalismo claro. para virar jornalista. Tá? Isso é importante Perfeito, dizer. perfeito. Eu estava fazendo uma faculdade para um dia ter um diploma, beleza. E a faculdade é uma experiência que Não, todo mundo e tem você que ter. fez em 10 anos porque você fez desse jeito. Isso. 2 matérias no semestre, 2 no Isso. outro. Tá. E tive grandes experiências, grandes professores, grandes ensinamentos. E você, vale lembrar que você trabalhava com outra coisa. Isso, eu Então, era publicitário, e exato. era legal, e era feliz, beleza. Aí teve esse episódio de 2001, quando meu pai morreu, que deu esse choque de voltar à infância. 2004, quando eu perdi meus livros, e deu esse choque de porra, né? E tem um outro episódio em 2004 também, que é o seguinte, Olimpíada de Atenas, em que o Vanderlei Cordeiro de Lima estava liderando a maratona, Sim. e entra essa cena é marcante, né? Essa cena é um absurdo. Essa cara. cena é um absurdo. E entra o padre irlandês maluco, Que Cornélio tinha entrado Zoran. no meio da Fórmula 1. Então, 10 meses antes, Isso. Cornélio Zoran tinha entrado no GP da Inglaterra, Silverstone, xarope. que o Rubinho ganhou. Isso. E aí, no Ele momento... deu a vitória pro Barrichello aquele dia. E no momento em que esse cara Só que ele tirou do Vanderlei. no momento em que esse cara está correndo em direção ao Vanderlei, antes dele encostar no Vanderlei, Você falou, eu "É falei, aquele." Cornélio Zoran, o padre irlandês maluco. Eu falei isso pra televisão. E aí toca, acontece aquela coisa toda. Cara, a transmissão leva 25 minutos Pra descobrir que é pra o mesmo descobrir padre. quem é o cara. Pra descobrir que é o mesmo cara da Fórmula 1, pra isso, aquilo, falaram que era um italiano, não sei o quê. Nesse momento me deu uma coisa de falar assim, opa, televisão não é esse negócio assim dos deuses que são os escolhidos, não. É gente como a gente, os caras não sabem, não sei o quê. Depois eu fiquei um pouco chocado que eram as mesmas pessoas que faziam as mesmas transmissões, né? Olimpíada, Fórmula 1 e tal. Tipo assim, alguém tinha que saber. E ninguém sabia. Ironicamente, eu vinha trabalhar nessa emissora um pouco depois. Mas assim, nesse momento... Globo! Plim, plim. Nesse momento, cara, me bateu essa coisa de falar, opa, eu tenho conhecimento também, né? E eu fiquei com aquela porra na cabeça. 2005, um amigo que trabalhava na Globosat e sabia que eu gostava de corrida e tudo mais, falou assim, você viu que vai abrir o programa de estágio da Globo? Você não está terminando a faculdade? Eu falei, o que tem uma coisa a ver com a outra? Ele falou assim, faz, porra. Eu falei, pra quê? Eu falei, porra, eu sou publicitário, não tem nada... Aí ele veio com o pirlim-pim-pim, assim, ele falou assim, você não gosta de automobilismo? Por que você não vai trabalhar com isso lá? Putz, pra quê? Aí quando ele mandou essa, eu fiquei com aquela porra na cabeça, assim, mas, sabe o diabinho, o anjinho sentado assim? Sim. Que fica assim, não, cara, você tem a vida, você gosta do que você faz, você isso, você aquilo, aí o outro assim, tu não quer mudar mesmo, não? Tu não ia ser legal você trabalhar com isso, não? Tal. E aí, cara, começou um processo na minha cabeça, falei, eu vou fazer essa porra. E aí eu entrei, e o processo do estagiar, que eu não sei hoje como é que ele é, mas assim, na época que eu fiz, final de 2005, era um processo de 4 meses. Você chegou a fazer? Era um processo de 4 meses e 8 fases. Bizarro. Chegava uma fase que os caras faziam... Não, eu larguei no meio. Não, chegava uma fase que os caras falavam assim... qual a sua obra de arte favorita e por quê? Eu sempre dou esse exemplo, porque era isso. Imagina uma entrevista de emprego que o cara te pergunta isso. Qual a sua obra de arte favorita e por quê? E aí, quando eu cheguei na fase final... o grito, por causa do desespero. Isso. E eu fui meio que... Porra, eu tinha 29 para 30 anos. Eu fui nadando de braçada na seleção. Que era molecada de 20, 21 sem história. E eu, porra, com história, vivência, fui nadando de braçada e tal. Aí chegou, tipo, o cara na semifinal, assim. Se apresenta aqui, aí já eram os gestores, né? O gestor de cada área, tipo do Sport TV, da Globo News, da editoria local, do G1, não sei o quê. E aí, assim, se apresenta e fala por que você está aqui. E aí começou, tipo, o pessoal falando que eu isso, que eu aquilo, não sei o quê. E aí, quando eu comecei, cara, lá no início, fala assim, você tem 3 minutos, conta a sua história, não sei o quê. Nesse, você tinha 1 minuto. Poder da síntese do jornalismo. Né? E aí, eu fui e falei, cara, beleza, eu comecei a trabalhar com isso, eu sou publicitário, não sei o que e tal, e na minha cabeça o reloginho assim, né? Que eu sou publicitário, que eu já trabalhei com isso, grandes marcas, e bababá. Quando o reloginho bateu aqui, eu falei, aí veio o diabinho e falou assim, ô trouxa, você não está falando porra nenhuma que você tinha que falar. Você não está aqui porque você já fez, você está aqui porque você quer fazer. Essa é a chave. E aí, nesse momento, eu falei, juro, eu falei assim, mas nada disso interessa. Eu estou aqui porque eu adoro automobilismo e eu quero mudar minha vida, mudar de profissão, mudar de carreira e trabalhar com automobilismo. Meu sonho é trabalhar com automobilismo, por isso que eu estou disposto a mudar de carreira com 30 anos. E você, aí do Sport TV, é que tem que olhar para mim. O resto não interessa. Eu não tive essa petulância. Nesse momento, o silêncio da sala foi um negócio, assim... Ensurdecedor. Cara, eu te juro que eu ouvia o ar-condicionado, assim.
E 25 candidatos assim, olhando para mim, 6 gestores assim, olhando para mim, né? E aí vira o cara que era representante do esporte da Globo, TV Fala, aberta. você ainda tem mais 35 segundos. Não, ele vira, que era um cara chamado Chiarelli, um gaúcho que trabalhou muito tempo lá na Sei Globo, quem é. aliás, um dos muitos gaúchos que trabalharam na Globo. Ele era chefe do Esporte Espetacular na época. E é fim de 2005. Aí ele vira e fala assim, tu entende de automobilismo então? Então me fala, por que o Cacá Bueno perdeu o título da Stock Car? Aí eu tive 2 segundos para processar tudo. Cacá Bueno, filho do Galvão, Stock Car, produto da Globo, eu vou cagar regra aqui de entendedor. Cara, deu um liquidificador no meu cérebro. Aí eu virei e falei assim, o Cacá perdeu esse campeonato para ele mesmo. Ele perdeu porque ele não soube administrar ele mesmo. Porque ele tinha 52 pontos na frente do Juliano Lossaco e ele não precisava brigar com o Christian Fittipaldi, que não tinha nada a ver com o negócio, ele precisava somar ponto e ele não fez isso. E aí chegou na última corrida, quem chegasse na frente ia ser campeão, ele chegou atrás, ele perdeu. Então ele não perdeu para o Lossaco, para ninguém, ele perdeu para ele mesmo. Aí aquele silêncio virou vezes 50, porque ficou todo mundo assim, olhando para mim, aquele silêncio ensurdecedor, como você falou, e aí o cara da editoria Rio, Juarez, né, virou e falou assim, bom, gente, a gente já sabe então por que o Cacá perdeu o título, né? Quem é o próximo aí? E eu fiz assim na cadeira, fritando, desesperado, aí eu olho assim meio... Sabe aquele gif do cara suando, escorrendo assim? Era ele. Era eu. Hora. E aí, enquanto outra pessoa falava, oi, meu nome é fulano, não sei o que e tal, eu olhei assim, meio de rabo de olho, Armando Freitas, do Sport TV, meio que assim, óculos e anotando o meu nome, que a gente tinha um nominho aqui, né? Uma etiqueta com o nome. Anotando o meu nome. Eu falei assim, merda, eu não falei, né? Porque o cara da emissora, não sei o que, olhou, pá, beleza. Armando Freitas estava, na verdade, substituindo Marcelo Barreto, que estava de férias. Marcelo Barreto era o gestor dos estagiários e fazia a seleção dos estagiários. E aí, quando eu fui fazer a entrevista individual, foi com Chiarelli e Marcelo Barreto, que fizeram aquela coisa de policial bom, policial mal, sabe? Cada um fazendo o seu papel. E foi muito... E quando eu entrei, era uma salinha minúscula, em que eles te dão... senta aqui, é um puff, assim, que você fica sentado, tipo, né? Pequenininho, meio com uma posição meio assim. E aí eu... É exatamente para coagir. Exato. E eu lembro que assim, o Barreto pegou, e eu olhei na mão do Barreto um dossiê, Lipe, dessa grossura, Sobre mim. E eu falei, porra, nem minha mãe tem um dossiê desse. Nem ferrando. Tipo, os caras estavam com o boletim da tua escola, né? Tipo, Tipo, e pegando e ele assim, folheando. ele tirou nota 10, Cara. 9, 8 e mesmo assim ele reprovou a 4ª série. Não, e assim, o engraçado foi que assim, ele pegou e ele estava vendo a minha história pela primeira vez, porque ele não tinha até então me conhecido. Sim. E aí ele olhou, pegou, tá. Porque ele não estava lá. Aí quando ele pegou, ele passou pela prova, que a gente fazia uma prova de esporte, né? Sobre esportes. E aí eu lembro que tinham 30 questões sobre esportes, tá, gente? Não é igual hoje, você liga a televisão, é futebol, esporte. Então tinha olímpicos, automobilismo, tinha uma porrada de coisas. E aí tinha coisa assim, perguntando se errei búbica, no salto em altura, assim. E aí ele pega e fala assim, você não gosta muito de futebol, né, Alexander? Aí eu falei, não é muito meu forte. Ele falou, porque a única pergunta que você errou desse questionário aqui de esporte foi sobre futebol. Eu não sei se eu fiquei feliz ou apavorado, tipo, deu aquele misto. O futebol é o que os caras gostam, é o que né? todo mundo quer consumir. Por isso, ainda bem que eu errei essa. E aí rolou um negócio louco, porque assim, eu fui selecionado e a notícia da seleção ia ser, de quem era o selecionado, ia ser tipo dia 27 de dezembro, né, depois do Natal. E o Barreto me chamou, na rede ele me liga, eu me lembro onde eu estava, e ele me ligou, você pode vir aqui agora na Globosat? E eu estava do outro lado da cidade, falei, cara, eu chego em 1 hora aí. Ele falou, eu espero, eu cheguei lá às 7h15 da noite, assim, tipo, finalzão do expediente. Ele me levou numa sala, falou, senta aqui. Estava sentando numa mesa assim, eu, em frente a ele, falou assim, eu tenho uma coisa muito importante para falar para você. Você foi selecionado, faça a cara de surpresa quando te telefonarem, mas assim, você foi selecionado para um estágio de esportes. Você não vai trabalhar com automobilismo. Pode ser até que caia automobilismo para você fazer, mas durante 1 ano e meio você será um estagiário de esportes. Isso está claro na sua cabeça? Eu falei, tá. Porque isso pode gerar frustração. Você falou tanto do automobilismo, você defendeu tanto o automobilismo, que eu não quero que você chegue aqui e fale assim, putz, mas eu ia trabalhar com corrida, vocês estão botando para fazer tênis. E eu fiz tênis pra cacete, Federer e Nadal, produção. Aí beleza, com o tempo os caras vão te encaixando. Puta, ninguém quer chegar às 4 da manhã fazer a MotoGP, bota o estagiário que gosta. Aí eu, Sérgio Maurício e Fausto Macieira, as únicas pessoas na emissora, 4h30 da manhã. Ok. Mas, eu assim, vejo isso acontecer lá no Band Esportes também, viu? Mas assim,
naquele momento ele foi muito franco comigo, porque ele falou assim, ó, você não vai trabalhar com automobilismo, você vai fazer um estágio para você mostrar que você gosta de corrida. Tá claro? Sem frustração? Falei, beleza. Ele falou, era só isso. Tipo, durou 3 minutos. Eu fui pra casa assim. Ele não podia ter falado no telefone, essa porra? Ele fez você atravessar a cidade 1 hora. Mas agradeço a ele. Tá. E aí eu cheguei em casa, falei assim, falando, olha, eu fui selecionado. Não é oficial, mas eu fui selecionado. E aí começou o processo do, porra, minha vida vai mudar. 2006 em diante, eu largo a publicidade e passo a integrar. E aí eu ia estagiar no Sport TV, na Globosat, no Rio de Janeiro, né, querendo trabalhar com automobilismo. Sim. Automobilismo dentro da Globosat, no Sport TV no Rio, zero. Era assim, tipo, era pegar a fita do linha de chegada que vinha e fazer evento off-tube. E transmitir. E pegar a fita e cadastrar e botar para ir ao ar. Zero. E aí, nesse processo, para encurtar uma história longa, no meio do caminho, que a gente virava a cada 2 meses de área, né? Saía, trocava de uma área para outra e tal. No meio, chegou 1 ano, faltava 6 meses, eu cheguei no Barreto e falei, Barreto, tem um papo sério para você aqui, é o seguinte, eu quero ir para São Paulo fazer um estágio, né, 2 meses lá no Você linha já de chegada. estava casado? Não estava casado oficialmente, mas já estava com a esposa que eu tenho hoje, né? Que a gente já tem 20 anos juntos, então nessa época eu já estava com ela. Sim. Meio que quase morando com ela já. E aí, cara, eu cheguei para ele e falei assim, olha, eu quero passar 2 meses lá em São Paulo, porque se eu não mostrar para os caras do automobilismo que eu sou a pessoa, nunca vai rolar isso. Né? E ele falou, você tem toda a razão, vamos lá. E aí ele começou a mover mundos e fundos dentro da emissora. Para você vir para cá. Para eu vir para cá, passar 2 meses, que virou 1 mês, que virou 12 dias, no fim das contas, que é o que a RH aprovou, o orçamento jurídico, não sei o que e tal. E eu me tornei o primeiro estagiário da Globo a viajar para outro estado. Para outro estado para fazer um período de adaptação dentro de um negócio. E eu cheguei para 12 dias, de uma segunda a outra segunda, para estagiar no Linha de Chegada, que era o programa do Reginaldo Leme, né, que existiu de 2003 a 2014. E aí, quando eu cheguei, eu soube que em 1 ano e meio... Que ano era isso? Foi 2007. Início de 2007. Tá. Coincidiu com a abertura da temporada da Stock Car. Então, assim, esse fim de semana que era no meio desses 12 dias, era a abertura da Stock Car 2007. Tá. Que o Daniel Serra estreou com pole position de Red Bull. Você lembra disso? Sim. Então... e aí foi muito engraçado, porque depois de 10 anos, né, eu estava fazendo uma entrada ao vivo no Sport TV, com o microfoninho plim-plim na mão, que ele tinha vencido o Le Mans. E aí, antes da gente entrar no ar, eu falei, porra, 10 anos atrás você era o filho do Chico Serra, eu era estagiário. Né? Tipo, hoje você ganhou o Le Mans e eu tô aqui entrando ao vivo, né, num programa. E aí eu tive esses 12 dias para mostrar que eu era o cara daquela vaga. Né? E aí eu cheguei... porque tinha uma vaga lá pro Linha de Chegada. Tinha uma vaga em tese, porque na verdade tinha uma pessoa trabalhando lá. Mas aí eu soube por outras pessoas da redação que alguém me virou e falou assim, ó, em 1 ano e meio passaram 6 pessoas por essa vaga, ninguém fica. E tipo, essa menina que tá ali é a 7ª. Aí eu olhei... Era uma menina. Era uma menina assim, coitada, tipo, totalmente perdida, porque não era a praia dela, e é difícil, você sabe que o automobilismo é muito difícil. Cara, se você não curte, é muito difícil trabalhar difícil. Com isso. Exatamente. E aí eu virei estagiário, né? Tipo assim, eu cheguei como estagiário. E eu cheguei e comecei fazendo as coisas, resolvendo a vida de todo mundo. Porque eu cheguei como um leão, né, cara? Eu tinha 12 dias ali para mostrar tudo. Reginaldo adorou. Todo o pessoal da redação falou, caraca, esse cara entende muito do negócio, tal. Resultado, em menos de 1 mês eu recebi uma ligação falando assim, ó, quando o seu contrato aí no Rio terminar, você vem para cá porque você tem vaga. Né? E aí que minha história mudou toda, minha vida mudou toda. Né? E aí é um processo todo de mudança, trazer minha mulher para cá e tudo mais, que é um processo que foi longo até, não foi de cara, né? Eu vim morar num quartinho, porque eu vim morar, tipo, recebendo piso. Tipo, eu era um recém-formado, com 31 anos de idade. Sim. Eu tinha 31 anos de idade e recebia, sei lá, R$1.200, era um negócio ridículo na época. E aí foi, tipo, uma reconstrução de carreira, começar do zero. E como você arrumou carreira. esse lugar para morar? Ah, cara, primeiro eu achei Foi no jornal? Não, foi um amigo nosso que era de São Paulo, mas que estava morando no Rio. A casa dele, ele tinha emprestado para o primo dele que estava fazendo faculdade. Ele falou, pô, racha com meu primo. Eu dividia quarto com o primo dele. Uma coisa assim. Cara, que louco. Foi louco. Então, passei 4 meses assim. Depois eu fui 2 meses para uma pensãozinha. Depois eu passei 8 meses morando no AP que tinha o Azeita, o Thiago Mendonça. E como você chegou aí? Um AP muito clássico. Como você chegou no 91? Já conhecia todo mundo, né? Tá. Aí eu já era jornalista especializado. Né? Porque aí no momento que eu migro e viro o produtor do programa do Reginaldo Leme, Sim.
Cara, no momento que eu cheguei, falei, bom, agora eu moro em São Paulo, sou produtor do programa do Reginaldo Leme. Ganhando piso. Ganhando piso, foda-se. Mas assim, eu cheguei e falei, cara, deu certo. Foi o momento que eu falei assim, putz, aquela parada que eu falei, porra, vou mudar, vou isso, vou aquilo. Um dia eu falei, eita, eu tô aqui, eu tô trabalhando na TV Globo São Paulo, produzindo um programa no Sport TV, me mudei de carreira, e era foda, porque assim, pra mim era muito difícil no início, né? Porque era uma carreira nova, né? A gente tá Sim, falando claro. aí de você com 20 anos de idade e aprendendo as coisas, você vai por osmose, com 30 amiguinhos. É um pouco mais difícil. Bem mais difícil. Bem mais na difícil. E aí eu fui, cara. E o processo foi dando certo. Eu fui construindo minha reputação e ao longo dos anos, dentro do Grupo Globo, no qual eu passei 13 anos, contando a fase do estágio, eu passei 13 anos lá dentro. Então, são 12 anos do momento que eu cheguei a São Paulo ao momento que eu saí ao fim de 2018. Né? Então, foram 12 anos em que eu fui estagiário. Que ano acabou a linha de chegada? 2014. E aí depois Nossa, que já a linha faz de chegada, tudo isso? E aí depois que a linha de chegada acabou, Você foi pra GE, né? eu virei produtor de outros esportes, fiz web, né, passei a trabalhar com automobilismo na Globo.com, e aí eu passei a ter um quadro, eu fazia entradas ao vivo. Sim, Cara, sim, a minha eu me estreia lembro. no vídeo foi em 2017, em que na primeira... Foi quando, inclusive, você mudou o cabelo pra esse Foi, estilo cortei o que você tá cabelo, hoje e exatamente. Passei a usar camisa polo, né, essas coisas. tal. Virou um puta almofadinha, é isso que ele quer dizer. Exatamente, né? Só que eu tô sacaneando ele, é claro, eu tô aqui pra isso, né? Aliás, o papel de amigo é isso, é sacanear, não é pra... ó, como ele é bom. Amigo é pra essas coisas, né? E aí, essa parada que eu falei do Daniel Serra foi isso. Porque eu cheguei num momento em que os caras tinham um programa lá no Sport TV 2, chamado Giro Sport TV, em que eles entrevistavam um cara, e aí eu tinha que produzir o convidado, né? Eu marcava o convidado, não sei o que, o convidado ia lá, e o convidado ficava lá na Globo com um fone de ouvido, ouvindo o apresentador, que estava 4 segundos de delay, um horror. Tipo, ninguém se ouvia, a conversa era lenta. Não era mais fácil o cara estar no estúdio com o cara? Não, né? porque o estúdio era no Rio. Ah, eu achei que era aqui. E aí o giro eu era virei... aqui. Não, e aí depois da primeira entrada ao vivo assim, eu mandei uma mensagem pro editor-chefe e falei, cara, desculpa, mas ficou uma merda isso. Tá? Tipo, fica uma conversa de maluco, o delay tá longo, tipo, não tá funcionando, o convidado fica, né, é impessoal, ele tá sozinho, ele não tá vendo. Eu falei, eu posso fazer isso, eu consigo fazer isso. E aí o cara falou assim, então você vai fazer. Então na próxima semana você vai entrar ao vivo. Você se garante? Eu falei, eu me garanto. E aí a minha estreia no vídeo, isso que é louco. Eu não sabia que você que tinha se bancado, Eu falar, me não, banquei. eu vou fazer. Porque, Lipe, eu tinha, em sei lá quantos anos, eu tinha enviado 600 milhões de projetos. Assim, vamos fazer isso, fazer aquilo. E sempre é aquela porra assim, não, você não está pronto. Não, o público não isso, o público não aquilo. Não, que a audiência não sei o quê. Não, que não sei o quê. Aí, eu não estava pronto para fazer um gravado editado. Para fazer um ao vivo, amigo, eu estava. E aí eu estreiei fazendo uma entrada ao vivo com o Felipe Fraga de 10 minutos. Eu fiz um ao vivo de 10 minutos com o Felipe Fraga. Eu me lembro muito bem. E, cara, naquele dia em diante... Inclusive, eu assisti. Naquele dia em diante eu falei, porra, me banquei e deu certo de novo, né? Naquele momento eu me senti seguro no vídeo. E aí abri uma outra frente, que é você... Eu já tinha meio que essa ideia que daria no vídeo, que eu conseguiria fazer vídeo. Mas, porra, tu segurar o microfoninho da Globo, com o loginho da Globo na canopla, tipo, entrevistar um cara 10 minutos e segurar 10 minutos com o assunto. Cara, isso não é fácil. Isso não é fácil, juro. Não é fácil. Tanto que você vê que os repórteres que fazem vivo não são todos. Aliás, Não são são. poucos que fazem vivo. Porque o ao vivo ele tem uma coisa do imprevisível, né? Sim. O ao vivo pode dar todo tipo de merda possível. É a Mona Lisa atropelada. Não, muita coisa. Pode dar muita coisa. E esse programa tinha uma característica que é o E seguinte. nessa época ainda podia ter a dança do Siri. Também. Esse programa, a gente fazia as entradas ao vivo dentro da Globo, no pátio. Eu lembro. Você sabe onde era, né? Do lado do prédio novo Sim, e tal, perto da Ponte Estaiada. Ou seja, ao lado da Marginal Pinheiros. Um barulho do cacete, moto passando, carro, helicóptero, não sei o quê. E eu ficava com o retorno... O Globocop levantava voo na tal. cabeça. E eu ficava com o retorno, sem vídeo, óbvio, né? Mas eu ficava com o retorno de áudio, que o coordenador, alguém teve a brilhante ideia de fazer o programa, o estúdio era dentro do switcher. Ou seja, o apresentador ficava do lado do coordenador. E ele apresentava, tal, não sei o quê, bababá, não sei o quê, lá chamamos a Alexandre Grunwald. Eu lembro. E o cara não podia falar alto, porque senão vazava no microfone do apresentador. Aí ele falava assim, tô rodando o Ilustra do piloto. Assim, super baixo, e eu não ouvia. Quem que...
E porra nenhuma. Quem que fazia com você? Quem era o apresentador? Era o Fred Ring. Ah, Fred Ring, E eu exatamente. não ouvia nada. E às vezes o próprio Fred Ring falava alguma coisa, eu também não ouvia nada. E, cara, o improviso ali eu falei, cara, não é pra todo mundo esse negócio. Não. E agora eu entendi por que não é todo mundo que faz. Tá? E ali naquele momento eu falei, bom, vídeo dá pra eu E fazer. tem gente que se atrapalha, inclusive com o próprio medo. Tipo, não deu certo, eu não entendi o que o cara falou, o que eu faço? É. Os caras travam, em vez de falar, olha, você pode repetir que não deu pra ouvir? E aí me ajudou muito o fato de eu ser Mas tem gente que não produtor. tem essa. Não. Mas aí me ajudou muito o fato de eu ser Claro. produtor, ser editor. Por quê? Eu sabia o que eu tinha produzido, eu sabia o que estava editado para rodar, eu sabia o tempo do Ilustra. Então, quando o cara falava assim... Deveria ser, tô rodando o Ilustra. E eu sabia que o Ilustra tinha 45 segundos, era o tempo de eu dar uma checada no celular numa informação que eu precisava, do não sei o quê, de eu ajeitar meu fone de ouvido que estava caindo, lá, e voltar pleno ali, falando, continuar olhando para a câmera, etc. Pá. Então, cara, esse lance do ao vivo, e aí a frase do Faustão, quem sabe faz ao vivo, malandro. Essa frase é poderosíssima. Isso é muito verdade. Tipo, só quem sabe que faz ao vivo. Tipo, só quem tem noção do que está fazendo que vai fazer um ao vivo. Cara, posso te falar um negócio maluco? Agora você me fez pensar nisso. Eu nunca pensei exatamente nisso, mas eu fiz ao vivo várias vezes esse ano. Isso. E nunca tinha reparado. A gente fez Supermotor, o programa Supermotor com o Celso Miranda. Ele é ao na vivo. quarta-feira à noite, sim. Mas tem vários Pré e Supermotor pós. pré e pós-corrida. Sim. Que a gente fez também e que entramos lá ao E vivo. é Eu isso. falei, cara, eu nem reparei. Mas você Que sabe maluco. do que você está falando, você sabe o que você está fazendo, você sabe o que você precisa dizer, é isso. E aí, quando a gente fala do Galvão, que o Galvão é o maior de todos os tempos, Galvão Bueno, que não sei o que, Galvão é o maior de todos os tempos, sim. Aí eu vou pegar dois exemplos. Né? Um é quando você vê a última volta da primeira vitória do Rubinho, que ele teve, óbvio, uma corrida inteira para preparar aquele storytelling, e ele fala tudo em uma volta, que o Rubinho saiu de 18º, que é a carreira do Rubinho é isso, gente que tem o mau hábito de falar mal dele, e ele faz pontos para ele pro Schumacher, e o Rubinho isso, não sei o quê, bababá, até o momento do tema da vitória que não ouvíamos há 7 anos. Tem uma aula em uma volta, em 1 minuto e meio ali. Tem. Tá? Isso, cara, é genial. Só que isso ele ainda pensou, ele ainda, né, teve tempo. O cérebro do narrador, ele é um cérebro pronto para falar, eita, é histórico, e vou falar a coisa definitiva agora. E aí, você tem, por exemplo, a primeira volta de Donington, 1993, quando o Senna está ali largando em quarto lugar, o Schumacher dá um chega para lá nele, o Senna cai para quinto. Na primeira manobra que o Senna faz, ele já dá um passão. Ele fala uma coisa que ninguém repara. Se ele não tivesse falado, ele fala uma manobra meio estranha de Schumacher pra cima de Senna na largada. Né? Porque ele foi um... Porra, ele jogou o Senna quase dentro do box. Exatamente. O Schumacher foi sujo ali, como em muitas vezes, diga-se. Não, e ele era muito assim. Ele foi Isso. melhorando ao longo da carreira, mas... Foi não precisando tanto, digamos assim. talvez. E aí o Senna passa o Schumacher, dá um drible e passa o Wendlinger por fora. Aí o Galvão ele fala assim, opa, tem um bagulho bem histórico acontecendo aqui. Né? E aí, nesse momento, o Galvão começa a falar tanta coisa histórica, tanta coisa marcante, que são bordões que a gente fala até hoje. Que é, Andretti já foi embora, quando é que ele vai correr? Não sei o quê, é Senna por fora no molhado. Senna, Prost. Cara, e ele fala essas coisas todas no improviso, né? Mas é que assim, ele está percebendo que a história está sendo escrita e ele tem essa responsabilidade. E ele é um mestre nisso. E isso, cara, é assim, a palavra certa na hora certa. O que você precisa dizer naquele momento, porque vai ficar gravado para sempre, amiguinho. Então não tem edição, não tem nada, não tem, quero falar outra coisa, né? Então, tem umas coisas assim que você vê essa responsabilidade mais latente. Mas essa responsabilidade tá toda hora, amigo. Tá toda hora. Você tá ao vivo, pode acontecer. Então, assim, por isso que eu gosto mais do ao vivo. Mesmo que seja tipo esse gravado. Isso aqui é um gravado, mas é um gravado ao vivo. Né? Sim, não tem corte. Não tem corte. Mas é por quê? Porque no ao vivo tá todo mundo... A não ser que dispare o alarme de incêndio. Pode acontecer. Mas assim, o ao vivo... Não, sei lá, posso estar fazendo uma previsão futura. Vai saber. Vai que, né? E aí, o ao vivo tem essa coisa de tá todo mundo mais ligado. Errou, mas vambora. Né? Mas tá todo mundo mais ligado de não errar. Sim. O gravado dá aquela coisa do... não, errar faz de novo.
Ah, não gostei desse jeito, não. Faz outro. Eu mesmo. Eu no gravado eu faço quatro passagens. Faço 3 cabeças diferentes. O Cauê ficava doido. Que era assim, no Oficina Motor eu fazia tudo de primeira. Ou segunda. Mas quando eu errava, velho, eram tipo 18. Não saía mais, travava, velho. Eu tenho... E ele falava, cara, eu gosto que você faz logo de cara, de primeira, não tem erro. Veio, mas às vezes engatava. Às vezes engata. Eu melhorei com o tempo. Até por aproveitamento de hora, né? Sim. Mas assim, eu melhorei com o tempo com isso, porque eu sou muito perfeccionista também, e o perfeccionista é um chato infeliz. A verdade é essa. Sim. E aí você acha sempre que pode melhorar. É isso, cara. O perfeccionista é um chato infeliz. Sensacional. E aí eu falei outro dia, eu comentei outro dia com uma amiga minha, eu falei, você já viu as expressões do Senna? 80% das fotos do Senna ele tá com aquela cara de angústia, ele tá com aquela cara de que não tá ainda o que ele quer. E é isso, essa é a vida do perfeccionista. Nunca tá bom. Isso é horrível. Então, assim, eu fui me desligando um pouquinho dessa coisa, me dando mais a chance do improviso, me dando mais a chance. E eu sou muito assim. Eu te falei isso várias vezes. Sim. Falei, cara, você se cobra demais. Eu sei. Os textos que você fazia, você sempre lia 18 vezes e você mudava um monte de coisa que jamais precisava ter sido mudada desde a primeira vez. E continua. Então, mas é isso. E isso é o fato de você ser perfeccionista. É isso, só que assim, isso é uma doença, tá? Isso é um negócio Sim, que eu sei, você precisa sei. se dar um limite. Eu vou revisar quantas vezes, Sim. eu tenho que entregar que horas. É isso. Senão você vai... O Jorge Luiz Borges falava, né, que um escritor, na verdade, ele se livra de um texto, né? Porque senão ele vai viver de rascunhos a vida inteira. Então ele falava isso, quando você faz um livro, você se livra dele. A publicação é com o momento que você joga para o mundo. Eu poderia melhorar muita coisa. Não. Mas aí é que tá. Eu entendo você fazer isso aqui. Uhum. Eu não entendo você fazer isso numa matéria Em vídeo. do GE. Ah, eu sei, mas é que cara, o Mas eterno... você fazia isso Mas olha só, na matéria do GE. o eterno é eterno. Aí você fala, é pra internet. Amigão, daqui a 20 anos alguém vai dar uma busca lá no cyberespaço. Não vai achar mais. Tá lá. Vai achar, não tá vai lá. achar, não vai achar. O anuário, eu escrevo 20 anos. há quase 15 anos. Com a quantidade de coisa que vem na internet hoje, não acha mais. Eu escrevo há quase 15 anos para o anuário, é uma peça que eu pulei nesse quebra-cabeça aí, que tem em 1992, que eu falei de 1986, que eu via né, os 4 caras fantásticos lá, 88, que tem o lance do pôster, e aí depois eu fui falar mais para frente, que eu fui para o autódromo e tal, fui falar mais para frente, mas eu pulei uma coisa importante, que quando eu tinha 15 anos, 1992 para 3, eu estava passando férias com meu padrinho, que eu passava sempre férias de verão com ele, e aí eu cheguei numa banca, livraria, sei lá o que, eu vi o Anuário Automotor, a primeira edição do Anuário Automotor, e eu já colecionava aqueles do Francisco Santos. Sim, eu tenho um daquele, eu que eu ganhei de aniversário, que é exatamente o fim de... ele é o 93/94, Isso, que é o fim da temporada 90, que é o Williams do Senna na capa. E tem aqueles testes pré-temporada no final. Eu tenho 2 edições desse anuário. Por quê? Porque 2 capas, né? E uma atualização. Porque ele fez uma atualização dos testes. Então eu tenho a versão... Eu tenho só essa. Eu tenho a versão que foi lançada no fim de 93 e a que foi lançada no início de 93. Eu tenho só essa, porque tem o teste do Senna na... Tem uma foto dos testes do Senna de Williams. Indy. Ah, sim, final de 92. E tem... Não, mentira. Ele é... Então 92, 93. 92, 93, Isso, exatamente. é isso. Porque tem o teste tem o Senna de Indy e o Prost Indy, o Prost de Williams. Sim. E tem os testes da McLaren toda branca com motor Lamborghini. Com motor Lamborghini, Chrysler. Sim. Eles era o mesmo motor, mas em algumas voltas do teste ele era acreditado como Chrysler e em outras como Lamborghini. E o carro era um pouco maior, né? Um eixo um pouco maior. Porque era V12. É. E aí eles resolveram que não era melhor, não. Então, e aí em 92, final de 92, né, na verdade, início de 93, Reginaldo Leme, nosso querido Reginaldo Leme, lançou o primeiro anuário Automotor, edição número 1. E eu me lembro Inspirado que eu até pelo do Francisco Santos e outros yearbooks do mundo, sim, né? Sim. Auto Sprint, eu acho, sei lá. E aí eu falava, putas, mesmo que tenha um em língua portuguesa, todos são gringos. Foi a primeira vez que eu vi um brasileiro sobre o negócio. E aquilo me encantou. E eu peguei aquilo na mão com um gosto, com um negócio assim, que o meu padrinho falou na hora. Falou assim, você quer? Eu falei, muito. Ele falou, levou, na hora. E aí... E é caro, né? Era caro o negócio. É um puta livro. Né? É um negócio desse tamanho, assim, pra quem não conhece o Anuário Automotor, procure e compre, porque é um negócio... Maravilhoso. É uma peça histórica. Se você gosta de alguma temporada de Fórmula 1... Por exemplo, a temporada 2021...
É um puta anuário. Não, é um negócio de 400 páginas, É. tudo em cores, papel couché, mais de 900 fotos, um negócio assim. Exatamente. E aí, o que rolou? Eu, em 1993, né, peguei o primeiro anuário do Reginaldo, fiquei fascinado com aquilo. Ali eu comecei a colecionar livro. Né? O primeiro Já foi em tinha. 93. Saiu em 93, sobre a temporada 92. Tá bom. E aí eu comecei a colecionar. Já tinha um outro anuário, uma coisa, mas assim, eu falei, cara, comecei a colecionar. Ali eu falei, puta, eu vou colecionar essas coisas. Sempre que Eu conheço um cara também que tem todos. Sempre que eu me deparar com um livro sobre automobilismo, Fórmula 1, eu vou comprar a partir daquele momento, a partir daquele dia. Antes era uma coisa meio assim, eu gosto e tal. Né? E aí, 15 anos depois, né, a gente teve... eu estou falando em 93, Sim. né? 15 anos depois, 2008, vira Reginaldo Leme para mim, na redação da Globo em São Paulo, fala assim, Grum, eu estou atrasado aqui para o Jornal Nacional, eu preciso fechar um texto aqui, não sei o quê. Aliás, muito Reginaldo Leme isso, ele fala assim, Total. Vê se isso aqui tá bom. Aí eu falei, o quê? Vê se isso aqui tá legal, você muda alguma coisa. Falei, Regi, esse é o seu texto do Jornal Nacional. Você é o Reginaldo Leme, só que é o Jornal Nacional. Ele vê se você muda alguma coisa. E mudei. E mudei 2 coisas. Ele falou, pô, ficou ótimo, adorei isso aqui e tal. Tremendo, né? Mas beleza. E aí o Reginaldo começou a gostar dos meus textos, trabalhava no Linha de Chegada e tal, e ele virou para mim num desses dias que ele chegou atrasado para o Jornal Nacional, o Reginaldo Leme atrasado, pode acontecer de vez em quando, e ele chegou atrasado para fazer o Jornal Nacional, e ele falou assim, Grum, eu preciso entregar hoje um texto sobre os 20 anos do título do Senna pro anuário. Me ajuda aqui? Eu falei, o que você precisa? Faz um rascunho aqui de um texto sobre os 20 anos do título do Senna, 1750 toques. E eu nunca tinha escrito em toques. Né? Na TV você escreve em tempo. Uhum. E aí ainda existe um programa na televisão que você vai escrevendo e vai te dando 24 segundos, 28 segundos. 30, É mais ou menos, mas... Né? E você vai meio que se guiando por aquilo ali. Ele você erra faz no por máximo tempo. por 3 segundos. Isso, exatamente. Então eu estava acostumado a escrever por tempo, não por lauda ou por caracteres. Não, e toque é demais. Toque é conta espaço, né? Conta pra quem espaço. não sabe, exatamente. o toque significa qualquer toque na tela, você passa espaço. ponto, na tecla. espaço, qualquer coisa Isso. conta. E aí ele falou... Isso por que precisa disso? Por causa da diagramação. Isso, exatamente. Por isso que tem... Aí ele falou assim, 1750 toques, um texto sobre os 20 anos do primeiro título do Senna, você faz, você começa, você rascunha para mim? Eu falei... Você entregou no mesmo dia? Eu entreguei em 15 minutos. Primeiro, porque quem fez esse texto, Lipe, foi aquele garoto que ia para a banca de jornal adivinhar o pôster. E a primeira frase, e isso é forte para mim, que a primeira frase que eu escrevi naquele dia é, olhando assim, parece que foi ontem. A primeira frase desse texto, que está na página 25 do anuário que saiu em 2008, a primeira frase é, olhando assim, parece que foi ontem, porque era o que eu estava sentindo. E eu comecei o texto assim, e eu escrevi esse texto em 15 minutos. Depois que eu escrevi esse texto, que foi assim, brum, eu falei, meu Deus, o número de toques. Aí eu peguei e contei, tinha 1745. Putz. Pelo amor de Deus, cara. Eu te juro. E eu mandei o texto, falei, o que você acha, Regi? Regi leu e falou assim, tá ótimo, vai ser publicado assim. E mandou, e foi publicado, como eu escrevi, sem nenhuma alteração, 0. Naquele momento eu entrei no Anuário Automotor. E aí, quando eu peguei o Anuário Automotor com um texto meu... O Tite já fazia... Edição? Acho que sim. Não me lembro exatamente. Mas o que eu peguei, cara, eu não conseguia nem chorar. Que era um negócio assim que eu olhava e falava, cara, tem um texto meu no Anuário Automotor. 15 anos depois de eu ter pego um Anuário Automotor e falado, eu quero isso aqui para mim. Entendeu? Animal. E aí agora, tem 30 anos no Anuário Automotor. Eu acabei de mandar um texto essa semana sobre a Fórmula 2 para a edição 31. Eu estou começando a fazer, tipo assim, a metade da história do livro, eu sou o redator desse livro. E eu me cobro desse jeito que você falou, de revisar o texto 50 vezes, eu reviso sim, eu viro noite, porque é um texto eterno. E aí Sim. você fala, na internet pode ser que se perca. Pode. O livro, não. daqui a 50 anos alguém vai abrir e está ali. Então é um texto que ele tem que ter uma densidade, que você que está lembrando do que aconteceu 3 meses atrás vai abrir, tem que ler e está ok. Daqui a 1 ano, está ok. Daqui a 5 anos que o Drogovic está na Fórmula 1, foi campeão, não sei o quê, você está ok. Daqui a 40 anos, você não lembra, não sabe quem foi o Drogovic, você tem que falar, ok, bacana, esse texto te informa. Esse texto ele tem essa complexidade. Sim. Né? E aí, cara... O texto do anuário, sim.
Pelo texto do anuário, sim. Ele tem que ser assim, né? E eu me cobro desse jeito, sim. E eu sou perfeccionista, sim. Não, e eu acho que é normal. E eu acho que tem que ser, e é o que eu falei. Aqui vale, no anuário vale, no GE não. E aí, mas eu era esse cara neurótico. E aí, o que faz? É o deadline. Você fala, cara, você tem que entregar meio-dia. E aí, você, igual um louco, entrega. Aí depois você vai lá, ajusta um negócio. Mas assim, você precisa aprender a desprender disso também. Eu volto lá e refaço. Você não pode ficar escravo disso. Porque Mas você ficava, depois que já tinha sido publicado no GE, por exemplo, você ficava mexendo? Uma outra coisa bem pouca, assim. Né? Porque às vezes a gente volta... Eu mudei aquela pontuação ali que não estava... Não, mas é porque às vezes a gente volta na matéria para acrescentar uma foto, sabe? Porque surgiu uma foto nova, colocar um tweet que você incorpora na matéria. Aí aproveita que você já está mexendo na matéria, você fala assim, pô, essa frase aqui, dá uma mudada. Já estava ali! Tava ali. Então, só que assim, aí voltando para o lance do ao vivo, né? O ao vivo, cara, eu tenho uma característica que aí pode ser gravado, pode ser ao vivo, é o seguinte: o que eu preciso falar? Que eu preciso falar em 20 segundos que a gente está sentado numa mesa de vidro, tem 2 microfones, tem 2 potinhos, tem um livro, tem 2 copos e um celular. Ok, aí eu paro, uns 10 segundos, penso. Ok, gravando. E eu vou lá e e faço. Né? Tem gente que tem um perfil diferente, tem gente que quer o texto e que consegue decorar. Eu não decoro uma linha. E quando eu escrevo um texto, e aí é um aprendizado meu, quando eu escrevo um texto, amiguinho, eu fico escravo desse texto. E aí eu fico tentando lembrar exatamente a expressão que eu escrevi e eu não consigo falar direito porque eu não lembro. Então, exatamente. É isso. Eu sou igualzinho a você. Ao vivo. E para você ter ideia, na primeira temporada, por exemplo, do Oficina Motor, era qualquer coisa. A gente fazia, mandava para eles e tal. Na segunda temporada começaram a pedir roteiro, né? Pra gente. Nossa. Então a gente gravava o programa e fazia o roteiro em cima do que tinha gravado. Porque como é que você vai fazer um roteiro para gravar um carro que você nunca andou? Exato. Não, e tem uma coisa assim... O nosso diferencial ali era sentar a bunda naquele carro e passar a sensação instantânea do que estava acontecendo. Como é que você vai fazer um texto sobre aquilo? Então a gente fazia... Desculpa, a gente fez isso muito, tá? Até a última temporada. Ficava maravilhoso. A gente gravava o programa e fazia o roteiro e mandava para aprovação. E aí... O diretor, ele manjava tudo, ele sabia como era o modus operandi dos caras. Ele falava assim, isso aqui pode dar chabu, então vamos gravar uma segunda versão. Isso, cara. Porque se desse o problema, ele tinha uma segunda versão já gravada para ele poder mandar para os caras. E a maturidade do diretor, o diretor tem essa função, né? Hoje eu atuo como diretor de conteúdo das categorias da Vicar, né? Stock Car, Fórmula 4 e tudo mais, uma equipe grande, plural e tal. O diretor, ele precisa ver o negócio antes do negócio acontecer. Isso é um negócio assim, cara, você enxergar, você sente cheiro, assim, tipo cheiro de chuva, manja? Sim. Você fala assim, isso aqui tem que ser desse jeito. E aí você troca, você tinha escalado fulano, você chega no lugar, você fala assim, troca, vai você filmar lá e você fica aqui, na hora. Mas por quê? Fica aqui. Que vai ficar melhor. E aí você entende que na hora vai acontecer um negócio, porque, cara, você começa a desenvolver isso. O diretor, ele tem essa visão e por isso, de fato, ele está nessa posição. É claro. Né? Porque ele não aperta o REC da câmera, ele não edita, mas ele, assim, ele é o cara do overview. Né? Isso aí. E isso é uma função muito importante. Não o cara olhar para vocês e falar, eles funcionam melhor assim, e dar essa liberdade de vocês trabalharem desse jeito. Total. É sabedoria, inclusive. É melhor para ele. Que aconteça assim. Claro. Não, se tivesse que fazer roteiro, tava fudido. Não, tava fudido. sem condição. Ia ferrar o Kaká. Total. Ia ferrar ele, ia ferrar o Kaká, ia ferrar o Cauê, ia ferrar todos nós, os apresentadores. E ia soar falso. Porque precisa ia soar falso, total. Isso é importante. Quando a gente fala de comunicação, texto, mas sobretudo audiovisual, tá? Audiovisual. Sensorial. Total. Tem que ter verdade no que você está emitindo. Tá? Como é que em algum roteiro você vai prever que você vai chorar depois que você der uma volta de carro em Nürburgring? Exato. Você fala, é meu sonho, é tesão, tá? Mas quando você chega lá e a emoção baixa, você não tem como prever isso no roteiro, cara. Não tem. A gente não é ator. Exato, e você não tem como atuar numa situação dessa. E aí é isso, você precisa ter verdade no seu discurso e aí entra a paixão. Né? Mas a paixão é um elemento. Você tem ali conhecimento, técnica, paixão. Isso unido faz você ser quem você é, e não um fã idiota atrás de selfie.
E não um cara que vai verborragicamente soltar um monte de estatísticas. Sim. Aí você fala, parabéns, eu também sei tudo isso, mas eu sei o que fazer com isso. Né? Tá cheio de cara aí na internet que fala assim, não, mas em 1975, o motor Cosworth, que não sei o quê, babá, foi assim, assim, assado. E eu falo, amiguinho, que se dane, entendeu? Tá cheio de gente hoje na internet que fala assim, não, mas na verdade, a Fórmula 1, quando isso, que aquilo, fala, tá, e no que isso mudou assim a vida das pessoas? Você fez informação, você fez alguma coisa com isso? Então, o produtor de conteúdo também ele precisa entender isso. Essa informação vai gerar algo, vai fazer a pessoa que está assistindo pensar alguma coisa, vai acrescentar alguma coisa para a pessoa, ou você está só pagando de entendedor? Né? E isso, hoje, eu vejo muito criador de conteúdo que eu vou lá puxar a orelha. Falo assim, você só está cagando regra, você só está vomitando informação, você não acrescentou nada. E aí, a gente começa a trabalhar com camadas. Você que lida com massas, você sabe disso. Porque você trabalha num nicho com esporte a motor, numa TV fechada. Você está falando com um cara que já entende com isso, com aquilo. Né? Você pode chamar o piloto pelo apelido dele, está tudo bem. Luiz Roberto narrando Stock Car na Globo, lembra? Que ele fala assim, olha, meus amigos, ali o carro amarelinho do Ricardo Maurício sendo perseguido pelo carro verde do Marcos Gomes. Por quê? Porque a única referência que algumas pessoas têm naquele momento é a cor do carro. Sim, porque não sabem quem são os pilotos, não sabe sabem nada. quem são os Inclusive, pilotos. TV aberta é isso. Você E o não- esporte o espetacular. filho do Por Paulo isso que a Gomes. Stock não passou mais na Globo, né? Porque É isso. Mas assim, você fala Não assim, era o o filho público do Paulo deles. Gomes, o cara fala, quem é Paulo Gomes? quem é Paulo Gomes? A gente reverencia o Paulo Gomes, mas Sim. assim, o cara que tá vendo na TV aberta, de repente ele não tem nem a ideia do que é corrida, do que é carro direito. Né? Quanto mais quem é o piloto, quem é o pai do piloto, porra, amigo. Então, assim, o trabalho de você criar conteúdo, e aí isso Não, e vale o Luiz pra Roberto texto. é um cara que faz isso muito bem. Muito Principalmente na Stock, ele fez isso muito bem. Porque ele sempre fala, sempre que ele citou o Paulo Gomes, ele falou, Paulo Gomes, tricampeão da Stock Car. isso. Né? E é isso que ele tem que fazer. Isso. E aí, se você for nos meus textos, você vai ver isso. Você vai ver o carro 90 de Ricardo Maurício, piloto da RC, lá. Óbvio que a gente tem, né, que condensar as coisas, mas assim, sempre há uma forma de você colocar mais uma informação ali para a pessoa. Ah, o tricampeão, né? Ah, o filho do Paulo Gomes. Não, e ah, mesmo que o cara leia isso sem foto, ele já vê. Ele já vê, exatamente. Ele já projeta. E eu conversei isso com o Chicão, que é o narrador de arena Sim, da sim, Stock Car. sim. E ele falou, o cara que está na arquibancada, ele seguia pela cor e pelo número. Não adianta eu falar que o cara, a história, não sei o que, vai assim. E ele fala no sentido assim, tá passando pertinho de você que está aí na arquibancada, tá chegando agora o carro verde. Ele fala isso, ele fala assim, porque você precisa passar Chicão é um camadas. monstro, né? Chicão é um Camadas. É isso. E aí, cara, a comunicação ela é muito isso. Eu faço isso em texto, eu faço isso em audiovisual, eu faço isso em podcast, eu faço isso em tudo. Que é o seguinte, você joga pedrinha, sempre falo isso, você joga pedrinha ali, ó, na água, onde caiu a pedrinha é o super fã, que é o cara que sabe mais que você, às vezes. O cara sabe tudo. Mas né? ela pinga às Aí vezes. a pedrinha faz assim, ó, tipo, faz ondinha, né? A primeira ondinha é o fã, a segunda ondinha é o fã eventual, a terceira é o fã potencial, a quarta é o cara que já ouviu falar, a quinta, até chegar lá, tipo, a sua avó, né? E eu ouvi uma vez, eu estava trabalhando no Sport TV, eu não me lembro quem falou isso, eu queria muito lembrar quem falou isso para mim, mas falou assim, a boa transmissão é aquela que o super fã adorou e sua avó entendeu. Cara, isso é mágico, isso é sabedoria pura, porque você precisa atender ao super fã, você não pode chamar ele de trouxa, o cara fala, pô, isso eu já sei, amigo, né? Tá me chamando de idiota, mas você não pode deixar boiando. Já viu filmes da Pixar, que os caras dão várias camadas de piadas e de insights e de easter eggs? É isso Sim. aí, é essa pegada Eles aí. fazem isso muito bem, inclusive. Muito bem. É engraçado porque na NASCAR, por exemplo, a gente lidar com o super fã. Mas tem muita gente que começou a assistir porque tá passando no Band Esportes. E didática nunca é demais. Mais ou menos. Eu acho que O não. super fã da NASCAR odeia quando a gente fica batendo em algumas teclas. Mas aí, E os caras reclamam insanamente no Twitter por causa disso. eu vou te falar sinceramente, aí é problema deles. Porque eles querem ser os únicos fãs de NASCAR no mundo, é isso? Eles não querem que surja mais ninguém? Não, eles falam, vocês ficam repetindo essa informação toda hora, já falou. Lipe. Todo mundo já sabe. Eu falo, amigo, Todo mundo você. Então, você não é todo mundo. no mesmo canal que o senhor trabalha, o Band Esportes, eu sou comentarista da Fórmula 4, Sim. tá? A Fórmula 4 é o seguinte, tem 3 corridas no fim de semana. Em algum Fácil. momento do fim de semana,
nas 3 corridas, eu vou falar que é uma categoria FIA, que é dentro dos padrões que a FIA determina que seja assim, assim, assado, com pistas, com promotores, etc. Eu vou falar que vale ponto para a superlicença da Fórmula 1. Eu vou falar que o chassi é da Lara, que o motor é da Autotécnica Abarth, que o pneu é Pirelli. Cara, eu vou dar todo esse cardápio de informações ao longo do fim de semana em algum momento. Todas as etapas. E você sabe por quê? Porque tem sempre alguém que está vendo pela primeira vez. É lógico. É isso. Mas é lógico. A gente já foi essa pessoa. Claro. E eu não... Cara... É isso. A gente Informaram não... a gente bem. Exato. Graças a Deus. E é por isso que eu não... Cara, eu não me incomodo com os caras. Eu falo pros... E eu falo ao vivo. Quando o cara escreve isso, eu falo... A gente está repetindo essa informação porque pode ter gente que ligou agora, Isso. pode ter gente que não sabe, e é por isso que a gente está explicando. Se você tiver alguma outra dúvida, pode perguntar aqui no Twitter pra gente. Você já viu coisas do tipo, corrida longa que passa no streaming tanto tempo e a última hora é num canal, assim, muda a forma de fazer. Totalmente. É isso, cara, é isso. Não tem, e não tem segredo na real. Não. Na verdade, é você apenas não dar as costas para a audiência. Que a pior coisa é isso. É a pessoa estar assistindo o que você está fazendo e perder a conexão. Né? Primeiro que tem que ter a verdade no que você está emitindo. A pessoa tem que sentir que você não está ou fingindo ou gostando. Né? A pessoa tem que entender que você está ali, cara, entendendo do assunto, gostando do que você está fazendo e ajudando ela a entender e gostar. Primeiro é isso. Acho que né? isso é o principal. Principal. E segundo é o seguinte, você tem que conectar. Se você começar a falar engenheirês, você e o Molina lá na transmissão, Não, ferrou. o cara que não entende... E eu vou te falar, eu não sou nada de engenharia. Eu sou zero de mecânica, etc. Eu já boio. Entendeu? É que óbvio, eu estudo, né? Eu me especializei e eu vou estudar. Mas é que assim, por gosto pessoal, eu boiaria num papo de engenharia. Sim, claro. E eu sou fã. E eu sou público. Entendeu? E se você ficar falando engenheirês, você deu as costas para mim, amigo. Não, uma das coisas que eu sempre... que eu acabo voltando para explicar é se você tem alguma reação na pista que foi em decorrência de algo que aconteceu há 20 voltas atrás, você precisa falar. Porque pode ter gente que não estava assistindo ali. Isso. Ou pode ter gente que nem estava prestando tanta atenção naquela hora, mas que agora está olhando. E televisão tem isso também, né? Televisão passou o caminhão do gás, o cachorro latiu, a criança chamou. O cara não ouviu. O cara não ouviu. Você fala, como esse cara veio parar em primeiro? Isso. Galera, ele está em primeiro agora por causa da estratégia. Lembrando que ele parou na volta tal e... E lembrando que a regra é tal, e aí você precisa sempre falar e as aí, mesmas cara, coisas. vocês ficam repetindo essa merda. Sim, e vamos repetir Isso. sempre. É a nossa porque função. tem que repetir. Porque muitas vezes eu me vi na TV sem entender o que estava acontecendo. Porque eu cheguei em casa, liguei, como que esse cara largou em primeiro e ele está em último agora? Sim, e eu tive essa preocupação no livro, que a gente vai falar já, que é um livro em que ele tem um perfil de autoajuda, Ele é um livro de lições tiradas da vida. E não é um livro sobre automobilismo, apesar de ser... Vamos mostrar? Acho Sim, melhor, né? Claro. Vamos mostrar aqui, ó. A biografia do André Bragantini Júnior. Estou mostrando aqui. Levantar aqui, ó, para a câmera. Aí. André Bragantini Júnior, para quem não conhece, e deve ter muita gente que não conhece, a gente está falando disso, inclusive, né? Sobre públicos. Um dos melhores gerais. caras que eu vi pilotar tração dianteira na minha vida. Na minha vida também, exatamente. Ele é um cara que Você viu o nasceu... que ele fazia no Troféu Linha, cara? Que a gente Maravilhoso. ficava assistindo. Ele comia os caras com farinha e falava, meu, não é possível ele com esse carro, nessa equipe que não é tão boa assim, não sei o quê. Ele empurrava Kaká. Isso. E assim, é o seguinte, este cara, André Bragantini Júnior, esse cara andava uma barbaridade, anda ainda, está com 44 anos, está guiando ainda, disputando títulos em outras categorias. Mas é o seguinte, esse cara, pelas circunstâncias normais, você pensar assim, não era para ser piloto. Não. Porque ele nasceu com uma síndrome chamada síndrome de Tourette, em que ele tinha espasmos vocálicos e musculares. Então é um cara que, né, você olhava para ele, ele estava assim e fazendo espasmos vocálicos, as pessoas olhavam e falavam, cara, como é que esse cara tem condição de pilotar? Às vezes perguntavam de dirigir, né? Não é nem de pilotar. Sim. É isso. Aliás, a habilitação dele, a carteira de habilitação primeira, veio assim, apto a dirigir apesar de deficiência física. Né? E além disso, Caramba. O André teve também a vida inteira o problema da falta de patrocínio, falta de grana. Ele não é de uma família rica. O André vem de uma família que é do automobilismo, a família Bragantini, só que é uma família de trabalhadores do automobilismo, operários do automobilismo. Sim, André, Arthur, né? Exato, mas é que assim, o pai dele era um trabalhador, um preparador de motor, preparador de carro, Sim. etc. Então, assim, não é um filhinho de papai que chegou Não. e, vou ter que correr porque tem grana. Então, assim, foi falta de grana e uma síndrome que até os 22 anos ele não sabia o que era. Então, assim, esse cara
venceu diversos campeonatos na Sim, vida dele. Diversos. E aí esse livro, ele é muito mais sobre as batalhas que ele travou, sociais até, e as lições que ele tirou da vida dele, das coisas Sim, que ele viveu. Teve condomínio que queriam expulsar Isso, a família o dele. síndico quis expulsar ele porque ele gritava. Gritava. Meu. Pois é, e aí, esse livro aqui, apesar de ser a biografia de um piloto, ele é um livro que tem muita didática, porque ele vai pegar quem nunca viu uma corrida na vida. E está acontecendo. A gente fez um lançamento em Curitiba, Lipe, foi pai com criança autista, sabe, gente de deficiência física, mulher que tem uma ONG, cara, um monte de coisa. O livro tá... E o André morou, o Andrezão, eu não sei Não, se o os dois, o a Andrezinho família morou toda, também. sim. 11 anos em Curitiba. Tempo pra caramba. Sim, e aí assim, a gente, óbvio, chega no lançamento do livro, a gente fez um lançamento em São Paulo, outro no interior de São Paulo, um em Brasília, um em Curitiba. Sempre vai o pessoal do automobilismo, que conhece o André e tal. Mas, cara, chegavam pessoas que nunca tinham ouvido falar dele, mas falavam assim, você não é o cara com a síndrome de Tourette? E aí, tipo, nunca tinha ouvido falar dele Isso é piloto, legal, né? isso é que Porque é legal ele pra caramba. virou o influencer do pessoal da Tourette, e não só da Tourette, do pessoal da superação. Então, assim, ele hoje virou um cara que fala assim, você venceu algo que poderia te impedir de viver em sociedade, não só pilotar. Né? E aí a história dele, óbvio que ela é o fio condutor de tudo isso, a história dele de piloto. Né? Mas aí, como tem muita gente que vai ler esse livro pelo viés da superação, cara, eu sou muito didático na hora de fazer esse texto. Tem que ser. Então, assim, eu explico o que é grid de largada, o que é classificação, o que é tudo, cara, o que é setup, todas as coisas que a gente está muito acostumado a falar, fazer, etc. Porque a gente vive nesse meio. O que é turismo, o que é monoposto, sabe? Exatamente. O que é carro de rua, carro de corrida, assim, nesse nível. E tem que ter essa didática. Porque, cara, alguém que nunca viu pode pegar, pode entender e pode até vir a gostar. Né? Mesmo que nunca venha O a cara gostar. pode virar um fã de automobilismo por causa virar. disso. Exato. Mas mesmo que ele não tenha gosto por isso, ele precisa entender. Ele não pode boiar. E a nossa missão, jornalisticamente, criador de conteúdo, jornalista, etc., a nossa missão é ensinar as pessoas o que é o que na vida. É isso. Então, cara, vou te falar, esse livro me consumiu muito nesse aspecto do texto, porque tem isso que você falou, de eu ter esse perfeccionismo de o texto na forma final, pô, é um livro, cara, tá para sempre. Entendeu? Mas também tem esse lado aí de você ter que explicar para as E esse pessoas. foi o teu primeiro livro, certo? Meu primeiro livro. E a tua... Como foi a tua emoção Cara, ao ver o negócio pronto? Porque a gente sabe o corre que é para fazer, o Sim. trabalho que dá, principalmente você, do jeito que você é. Quantas mil vezes você deve ter passado por cada linha dessa, e eu sei, porque eu te conheço. Sim. E eu fiz a última revisão. Assim, depois que passou pela revisora da editora, depois passou por outras pessoas que leram, eu fiz a última revisão e eu mudei 97 coisas nessa revisão. Eu tenho o número, 97 coisas, para ir para a gráfica. Só o fato dele ter um número na cabeça, você consegue entender quão perfeccionista ele é. Isso tem, então, cara, mas é que assim, isso você falou, o que a sensação é de uma realização, de verdade, assim, de falar, cara, coloquei um negócio legal no mundo, sabe? É você falar assim, tem um legado. E eu gosto muito dessa relação com o que a gente está deixando. Eu faço isso no meu trabalho diariamente com audiovisual. Não só padrão de linguagem, que hoje está sendo copiado, legal, mas eu não quero ser copiado apenas. Ser copiado é legal que você fala assim, pô, estamos fazendo um negócio que está dando certo, o pessoal está curtindo. Eu quero que a partir do que a gente está fazendo, outras pessoas criem coisas novas em cima disso. Criem coisas novas a partir dos parâmetros que nós trouxemos. E esses parâmetros são linguísticos, éticos, sabe? São inúmeras coisas que a gente coloca no negócio. Então, quando a gente coloca esses pilares e essas balizas, né, dentro do nosso trabalho, a gente está fazendo um futuro melhor também. Né? A gente está dizendo como é que a gente quer que o mundo seja. Sim. E é isso, a sensação é essa. Cara, que animal. Que animal. Bom, eu não li ainda o livro, vou ler em breve. Aliás, parabéns. Ganhou! Ai, ganhei! Ai, ganhou! Eu pedi na porta da esperança e ganhei, só não está autografado. Ainda não, vou autografar na sequência. Muito bem. Olha, obrigado, porque eu gosto muito do André, gosto muito do Andrezinho, gosto muito da família toda, todo mundo nota 1000. E eu acho que sim, que é uma puta superação da parte deles todos, né? Como todos. família.
porque todos foram afetados por isso e todos sofreram juntos e venceram. Juntos. Então, isso é muito legal. Agora eu quero saber como é que é a tua parte hoje de ser o criador de conteúdo, né? Você tem uma agência que presta serviço para Vicar. Isso. A Vicar é a maior promotora de automobilismo, de eventos de automobilismo do Brasil. E você faz você faz criação de conteúdo para as 4 categorias deles. Que são a Stock Car Pro Series, a Stock Series, que é a divisão de acesso, a antiga Stock Light, a Fórmula 4 Brasil e a Turismo Nacional, que são bichos completamente diferentes. Inclusive Stock Car e Stock Series. Sim. Tá? Assim, são coisas completamente diferentes. Então, hoje eu trabalho prestando serviços para a Vicar na criação de conteúdo. 4 temporadas já, estamos indo para a 5ª temporada em 2023. Animal. Fazendo esse trabalho. E me dá muita alegria ver que, de novo, o que eu falei, a gente criou parâmetros. Né? Então, vai desde coisas simples, bem simples, do tipo, quando eu cheguei, não tinha vídeo release. Era tudo mato. Não era, e é louco porque assim, já tinha 40 anos. Eu cheguei para fazer a temporada de 40 anos, a temporada comemorativa da Stock Car. Eu saí da Globo no fim de 2018, entrei no início de 2019 para fazer a temporada de 40 anos da Stock. Cara, a gente chegou, eu cheguei da televisão e eu falei, é um absurdo a categoria não ter vídeo release. Né? E as pessoas falam, como assim? O que é vídeo release? Eu vou explicar o que é vídeo release. Vídeo release é o seguinte, é um compilado de imagens pré-editadas que nós fornecemos para emissoras de televisão, criadores de conteúdo, que contém ali melhores momentos das corridas, imagens de bastidores, imagens de pista, entrevistas, imagens dos pilotos, e tudo claquetado, tudo dizendo quem é quem, etc. e tal. Né? Para você chegar, você pode estar no Acre, você pode estar na Finlândia, você pode estar na Austrália, você pode estar em Marte. Você recebe aquele material, você baixa aquele material, você faz uma matéria sobre a corrida. Sim. Entendeu? Você não precisa estar no autódromo. Sim. E se estiver no autódromo também, vai enriquecer o seu material. Porque você vai ter uma qualidade, você vai ter uma imagem muito profissional. Você vai ter uma imagem que vai te relembrar o que aconteceu, que você viu já. Sim, mas é que assim, você não vai precisar se desesperar para gravar uma largada. Você vai ter todos os ângulos, todos os takes, todas as coisas, tudo drone, tudo ali. E a gente faz vídeo release de todas. Quanto tempo demora para sair? No mesmo dia. Óbvio. É jornalismo. Então a categoria termina ali, 4 horas, às 5h30 tem um vídeo release. E você edita, você? Não sou eu que edito. Tem editores, tem câmeras, tem produtor. Hoje a nossa equipe está com 14 pessoas. Né, entre as pessoas que vão... Porra, é gente pra caramba. Gente pra caramba, de cabeças completamente diferentes e funções muito plurais. Tem que ser. E entre pessoas que viajam para as etapas... Você faz redes sociais também deles? Não, eu faço o conteúdo que vai para as redes sociais. Tá. Eu não administro as redes sociais. Não, tudo bem. Eu faço o conteúdo de... Melhor ainda. Você faz o conteúdo e alguém que se vire para colocar lá. É a melhor coisa que existe. Não, só que óbvio que a gente planeja, né? A gente fala, putz, tem tal mês é isso, tal semana é aquilo. A gente monta um planejamento. Claro. Óbvio que não é assim, tive uma ideia agora e vamos fazer. Né? A gente entra no ano sabendo muito do que a gente vai fazer, evidentemente, mas as coisas vão surgindo também. E aí eu pego, com essa equipe de 14 pessoas, multidisciplinar, né, de talentos inacreditáveis, de pessoas incríveis realmente que tem na nossa equipe, a gente abastece todas essas categorias com linguagens completamente diferentes e são as mesmas pessoas que fazem. E aí é que está o negócio. Que você olha, você fala assim, cara, a Fórmula 4 tem uma linguagem X, né, de visual, de narrativa, de trilha, de storytelling, e a Stock tem outro. Sim, porque o brand persona da Stock é o cara 35 anos mais, com filho que bebe cerveja, que quer ver carro batendo porta, etc. O brand persona da Fórmula 4 não é muito na faixa etária que a gente está falando, embora tenha uma faixa etária de adolescente e pós-adolescente que curta muito, mas assim, é o storytelling do Chasing the Dream. É aquela história de você pensar o sonho e projetar o sonho de alguém no seu sonho. A gente alimenta isso. Turismo nacional, cara, categoria de carro de tração dianteira, 1.4, 1.6, aqueles carrinhos, sabe? Desenrola, bate, joga de ladinho. É outra linguagem também. É isso. E aí são as mesmas pessoas fazendo as 4 categorias em linguagens completamente diferentes. Então, quer dizer, a gente consegue planejar, pensar e executar de maneira diferente, para entregas diferentes, públicos diferentes, com as mesmas pessoas. Isso é um negócio magnífico, né? Sim, claro. Então, aí é óbvio que assim, a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo, né, 4, 5 temporadas, a gente vai desenvolvendo mecanismos. Mas o que eu falei, desde o início a gente fala, cara, como é que não tem um vídeo release? Né? E aí hoje você olha, 4 anos depois, todas as categorias nacionais têm vídeo release. Todas. E aí a gente vai criar... Porque a Stock é a categoria... É a maior categoria nacional. É isso. E é a categoria referência. Então, tudo que é feito lá acaba sendo
replicado por outras. Exatamente. Né? Então, E aí a gente, nessa coisa de replicar, a gente vê o tipo de linguagem que a gente faz sendo replicado em outras categorias também, Sim. o tipo de Media Day que a gente faz, que é replicado em outras e categorias aí é o que você falou, também. né? É legal você ver, está Sim. sendo copiado, mas é sempre legal você inovar e fazer alguma coisa diferente. Por quê? A gente está sempre de olho no próximo passo. Eu costumo brincar que a gente é a vidraça, óbvio, né? Porque a gente está na vidraça, mas a gente é a E a Stock É. dá isso para você. Sim. Você é a vidraça por causa da Stock. Não é por Sim. causa da Fórmula 4, não é por causa da Stock Series e nem da Turismo É Nacional. a maior por categoria causa do da Brasil. Stock. Só que assim, a gente é essa vitrine, né? Mas ao mesmo tempo, a gente é uma vitrine móvel. Então, quando o pessoal começa a tentar acertar o que a gente está fazendo, a gente já está fazendo outra coisa. Sacou? A gente já está pensando. Então, a gente está sempre nesse processo de evolução. E isso é muito legal, porque a gente tem cabeças muito pensantes lá dentro e a gente está sempre pensando no próximo passo. E eu sou muito assim, eu sou movido pelo que eu ainda não fiz. Sim. E pensando de uma forma um pouco mais pretensiosa pelo que ninguém fez ainda. Né? Sim. Que é óbvio que a gente tem Sim, mas referência. é isso que eu acho que é isso que todo mundo busca, ainda mais na criação de conteúdo e tudo. É fazer algo diferente, é se destacar por algo que seja legal, Original. criativo e original, que é o principal da história. Exato. E sem apelar, É. que eu acho que é o principal da... Claro, tem que ser original e tudo, mas sem apelar. Com certeza. Se você não apela, porque tem aquela clássica frase que a gente usa desde a 5ª série. Apelou, perdeu. Apelou, perdeu. Exato. E aí entra uma coisa igualmente importante. Então você faz do jeito que você gosta, né, Grum? Não necessariamente. Não. Assim, uma vez eu lembro que eu, publicitário ainda, né, diretor de criação, um cliente veio discutir comigo que, sei lá, eu tinha feito azul e ele queria vermelho. Não, mas é que eu gosto de vermelho. Eu falei que se dane, eu gosto de verde. Mas o seu público é azul. Entende? Sim. Então, assim, eu preciso entender que um público é uma coisa, outro público é outra coisa, né? Um público é A, um público é B, um público é C. Eu posso ser o X, o W. Você não precisa nem gostar daquilo, mas você exato. precisa atingir o público daquilo. Exatamente. É isso que as montadoras um dia vão ter que entender. Cara, mas é que assim, Um dia vocês das montadoras vão entender isso. Mas é que assim, a gente precisa trabalhar para os públicos que vão consumir aquilo ali. Sim. E aí não interessa o jeito que eu gosto ou o jeito que eu quero. Aí entra outra coisa, a minha técnica. O jeito que eu entendo que tem que ser. Aí sim eu aplico o meu conhecimento, aí eu aplico, né, a minha técnica, eu aplico a minha visão de como a coisa tem que ser. Beleza. Mas, de novo, não é o que eu gosto, necessariamente. Eu tenho a sorte de gostar muito disso. Né, de curtir todas essas categorias, adorar. Eu sou muito consumidor disso. Mas eu tenho que atingir... Né? Porque, pensa, na Stock Car a gente está falando aí de um ecossistema de 200 marcas, em que 25 são diretamente da categoria, são patrocinadores da categoria. Então a gente está dialogando não só com o público que está consumindo, a gente está dialogando com as marcas que estão investindo. A gente tem que mostrar para essas marcas que é um ambiente saudável, onde ela quer estar. Onde elas querem e precisam estar, no B2B, no B2C, entendeu? No posicionamento, no rebrand, que seja. A gente tem que fazer essas marcas entenderem que isso é um bom negócio para elas. E, cara, pensa, quais são as entregas que uma marca tem quando você patrocina uma categoria de automobilismo? Arena, então, estou falando não o carro em si, né? Mas você colocar o evento. Arena, que você faz uma ativação, uma volta rápida, um camarote, alguma coisa assim, né? Uma experiência. Ou digital, né? E aí, pensa que a gente tem, agora é 2023... O digital atende muito, atinge e tem um potencial de atingir muito mais gente do que local na arena. Totalmente. Pensa que em 2023 a gente vai ter 12 datas. A gente teve 10 em 2022. Mas, assim, 12 datas, 12 oportunidades em X cidades diferentes para você ativar. Cara, o ano continua tendo 365 dias. E você precisa ativar durante 365 dias aquelas marcas e aqueles valores e aqueles conceitos. Aquilo não vai viver só daqueles 12 encontros de 2 dias, entendeu? Não, claro que o ano passa e o contrato ele é pensado nisso. Ele é pensado, o que eu vou ativar ao longo do ano? E não só quando eu estiver dentro do evento. Então, a entrega no digital ela tem esse poder. A entrega do digital, ela paga essa conta, digamos assim. Ela passa esse recibo para quem está enfiando uma grana numa categoria, certo? Então, quando você coloca um dinheiro numa categoria, você investe numa categoria, você recebe de volta, né, nesse tipo de entrega, arena e digital. E, cara, isso é uma responsa gigantesca. Claro. Por isso que eu te falei, não é o que eu acho, é o que eu avalio, analiso, entendo, né, faço essa equação, trabalho junto da minha equipe e, de novo, eu estou te falando, eu não aperto um REC de uma câmera. Sabe? Eu não faço uma edição. Eu faço roteiro, ok. Eu faço, né, a revisão dos vídeos, a alteração, ok. Mas é que assim,
quando vai lá para a pista o câmera e ele escolhe qual o posicionamento que ele vai ficar, ele sabe o que ele está fazendo. Sim, mas não tenho dúvida disso. É isso. E eu acho que muito desse teu trabalho hoje tá relacionado ao Alexander Carioca trabalhando Que um dia como queria publicitário. Sim. E Né? que um dia queria estar lá, né? Sim, e aí no final das contas você tá... Hoje, você não é mais o Grum que trabalha com automobilismo. Você é o Grum carioca que morava no Rio e trabalhava com publicidade junto com o Grum que veio para São Paulo por causa do automobilismo. Sim. Você conseguiu juntar essas duas coisas e se tornar hoje o que você é, Sim. o que você é e o que você faz. E a paixão, cara, ela é um elemento muito forte, né? Sim. E eu me tornei jornalista por causa dessa paixão. E aí existe uma fase da minha carreira de 10 anos como publicitário, em que eu adquiri esse know-how de como vender as coisas, e aí eu fico puto com essa turma que hoje consome TikTok, não sei o quê, e fala, o conteúdo é longo, tem que ser rápido. Amiguinho, eu venho de um lugar em que você, em 30 segundos, você tem que fazer a pessoa entender o que é o produto, se emocionar, querer comprar. Em 30 segundos. Vai falar que eu não sei passar recado? É isso. Anúncio de 30 segundos de televisão é isso aí. Então, a gente faz o que é adequado para quem vai consumir. É isso. Seja 30 segundos, 1 minuto, 1 hora, 2 horas. Não importa. E seja televisão, seja YouTube, seja Instagram, seja TikTok, whatever. Né? Mas, assim, como publicitário, eu aprendi a vender, porque é isso, a publicidade, a atividade fim da publicidade é fazer vender mais. A pessoa fala, que anúncio engraçado, que legal. Aí eu pergunto, vendeu? Não, é que a venda anúncio, uma porcaria. Não, mas é que a venda, uma porcaria, não adianta. Você vai falar com o anúncio engraçado, que você ganhou um prêmio em Cannes, que não sei quem em Rio, que o pessoal do seu condomínio achou legal. Amiguinho, vendeu mais? Não vendeu mais? Então é uma porcaria. É isso. Essa é a atividade fim da publicidade. E eu trouxe isso. Aí, quando eu passei a fazer jornalismo, eu tenho outro viés, que é fazer editorialmente coisas relevantes. E aí o jornalismo tem 2 caminhos que eu costumo dizer. Um é plantar flores e o outro é abrir bueiro. Né? Eu fui para a turma que planta flores, eu gosto de fazer as coisas como uma construção didática, etc. Claro, perfeito. E não há certo e errado, há quem vá lá subir morro, fazer denúncia, corrupção, polícia, não importa. Eu vou para o outro lado, que é o do plantar flores, eu quero construir histórias na cabeça das pessoas, eu conto histórias. E aí você soma... É o storytelling. É o storytelling. Total. E aí você soma essa capacidade de contar histórias, entender a relevância editorial e entender que precisa vender, faz a minha terceira carreira, que é a criação de conteúdo, que é o que eu faço desde o fim de 2018. Então, hoje, eu falo, o que eu sou? Jornalista especializado? Sou. Publicitário? Sim. Comentarista? Lá, legal. Mas eu falo, eu sou criador de conteúdo, porque isso engloba todos esses valores. Né? O valor da venda, o valor do editorial, o valor de entender onde você precisa chegar, com quem você precisa falar, etc, etc, etc. É isso. Então, nesse meio de criador de conteúdo, cara, pode ser num livro, pode ser no YouTube, pode ser no meu canal, pode ser dirigindo o conteúdo da Stock Car, pode ser fazendo coisas que as pessoas não imaginam que eu faça. A minha agência atende um cliente de logística, por exemplo. Então, eu sou consultor de comunicação de uma empresa de logística, de transporte e logística. E eu faço Animal. E eu monto toda a comunicação anual deles. Assim, o que vai fazer de RP, de assessoria de imprensa? Eu não faço assessoria de imprensa, mídia social. Você monta o planejamento. Eu monto o planejamento e faço a coisa de contratação das empresas. Vamos nessa empresa aqui, vamos nisso aqui. E óbvio que eu fico de olho o ano todo no que está acontecendo, mas eu não fico no dia a dia do negócio. Sim. Né? Quem vai fazer a social media é uma agência, quem vai fazer o PR é outra. É isso. Mas eu cuido da comunicação corporativa de uma empresa de logística. Aí você fala, puta, não tem nada a ver com automobilismo. Não, mas é isso, amigo. A gente precisa fazer para os outros, não para a gente. Né? Então, acho que a mágica do que a gente faz está aí. Quando a gente tem que fazer aquilo que a gente é bom para ganhar o dinheiro, para ir usar o dinheiro para fazer o que a gente gosta. É isso. Eu gosto muito. E eu vou te falar que o autoral, cara, é um negócio que me alimenta muito, né? Sim. Quando eu faço para os outros, é legal. Porque eu faço do meu jeito, eu imprimo a minha marca, beleza. Mas, cara, fazer um autoral, tipo, porra, não é só ter o meu canal, mas é que assim, fazer o que eu acredito do jeito que eu acredito pra mim. Exato. Eu não tô... se tiver view, se não tiver, tudo bem. É isso. É pelo jeito que eu quero que as pessoas me vejam. Né?
E aí é isso, não importa, teve 300 views, teve 300 mil views, eu tô fazendo... A gente está batendo um papo aqui mais para nós do que para a audiência, desculpa. Obrigado por vocês que estão assistindo até agora. Não, obrigado, mas é assim, a gente aqui está trocando uma ideia por algo que nós acreditamos. Uhum, né? Claro, é isso. E nós estamos fazendo isso porque nós gostamos. Né? E acho que está dando certo, porque o nosso podcast está ali entre os mais assistidos do mundo. Aliás, sabe as coisas do Spotify? O nosso, ele ficou em 35º do mundo, mas entre os podcasts que foram subidos para o Spotify em versão de vídeo, a gente está entre os 5% mais vistos do mundo. Tá vendo, bicho? Olha só. Bizarro. Bizarro. Não, e aí você fala assim, qual é a pretensão que você tinha nisso? Ficar Nenhuma. famoso, ficar rico, não sei o quê? Você fala, não. Você vai ficar rico com um podcast. Né? Tipo, você vai pensar... Talvez se eu fosse dono do Flow. E isso é uma diferença. Eu vejo muita gente hoje querendo virar criador de conteúdo porque quer ser famoso, sabe? Porque quer ter milhões de seguidores. Cara, você tem que ser criador de conteúdo porque você tem tesão em criar conteúdo. Você tem que gostar de criar conteúdo. E querer passar informação e mostrar. É isso. Agora, se você entra com a coisa de primeiro eu, depois o conteúdo, você já errou. É isso. Porque o conteúdo tem que estar na sua frente. Tá? É isso. Tem muita gente que não imagina que eu faço estocar, por exemplo. Tem muita gente que me conhece, fala, o seu canal, eu vi você apresentando lá um negócio na exposição do GP de Fórmula 1, eu já vi você na internet não sei o quê, aí de repente me ouve comentando a Fórmula 4 na televisão. Cara, como é que você surgiu aí? Aí eu, então, senta aqui, é uma longa história. Como diz o Cortella, você está com tempo? Você está com tempo? Então, eu já estava dentro do evento, né? Quando o evento surgiu. E é legal, só um parêntese, esse negócio da Fórmula 4 também é um negócio bacana, porque, cara, quando eu peguei a Stock Car, óbvio que é uma responsa grande, imensa. Sim. E eu sei, eu olho a estoque de hoje, ela é diferente da estoque de 2018, quando eu peguei. Você vê isso e tal, né? Na parte de comunicação, conteúdo. Estou falando disso, não estou falando de carro não, tá, gente? Mas assim, todo mundo já tinha a sua Stock Car na cabeça quando eu cheguei lá. É uma categoria de 40 e poucos anos, cara. Sim. Então todo mundo já tinha a sua imagem da Stock Car. Quando eu peguei a Fórmula 4, eu peguei do zero. Sim. E aí, amiguinho, eu falei, opa, nós vamos fazer a imagem isso aqui. Do zero. E aí eu peguei, conceituei a maneira que a gente ia falar, os primeiros 6 meses, falar do conceito da categoria, depois o carro, depois o estilo, depois o esportivo. Em 6 meses de comunicação, eu não tinha falado de um piloto. Tinha falado da categoria, vim construindo a categoria para os fãs, não sei o quê. O que aconteceu? Chegou na véspera da primeira corrida, nós éramos a Fórmula 4 mais seguida do mundo no Instagram. Tá brincando? Estou falando seríssimo. E hoje tem 30 e tantos mil seguidores na Fórmula 4 brasileira. Caramba. Nenhuma Fórmula 4 no mundo, e tem umas 15, né, chanceladas pela FIA, nenhuma é mais seguida que a gente, e a gente já era a mais seguida do mundo antes da primeira corrida, antes do primeiro carro ir para a pista. Cara, que animal, então, hein, velho? isso tem um valor para mim, nesse sentido de construir do zero. Né? É legal fazer com a estoque que já tinha um lastro, mas também traz isso, as pessoas já tinham... Não, são dois desafios completamente diferentes, né? É isso. São dois desafios completamente diferentes. São dois públicos, duas... É o que você falou, cara. São mundos paralelos, apesar de ser a mesma... Tá lá, às vezes, mesmo final de semana junto, você tem que ter duas coisas completamente... 3, às vezes 4. Acontece. É isso. Mas principalmente a estoque da Fórmula 4 são... Vênus e Júpiter, né? Não, totalmente. E ainda a gente chegou agora, no meio do ano, veio um novo diretor de marketing para Vicar, com ideias muito bacanas, um cara muito incrível. Quem é? Guga Carvalho. Sim. Um cara muito incrível, que trouxe ideias muito legais e principalmente um approach muito legal, assim, de entender primeiro, absorver primeiro e trazer os conceitos dele depois. Isso foi uma coisa muito bacana. E ele chegou com outras ideias e ele olhou para mim e falou assim, cara, vamos botar você apresentando um negócio aqui? Junto com a Letícia da Atena, aí você topa? Eu falei, topo, porque ele me viu fazendo em outro lugar. Eu cheguei na Stock, eu não era apresentador, repórter. Eu não cheguei lá para fazer isso. Eu cheguei lá para fazer direção de conteúdo. Sim. Né? E aí, eventualmente, precisou de um cara para comentar a Fórmula 4. Eu fui comentar a Fórmula 4, porque eu sou comentarista também. Mas assim, eu não cheguei na Stock para ser o cara de vídeo.
Sim. E aí ele chegou, ele viu e falou, pô, vamos fazer um negócio? Pô, vamos. E vamos. E aí, desde o meio da temporada, eu estou apresentando junto com a Letícia da Atena o warm-up, que é o esquenta Sim. da transmissão. A gente está fazendo junto. Né? E vem outros projetos por aí também. Aí você fala, Grum, o que você faz dentro da Vicar, dentro da Stock Car? Eu falo que, então, direção de conteúdo, pautas, produção, reportagem, apresentação, comentários. Cara, é um mundo gigantesco de coisas que, graças a Deus, eu consigo fazer. Você cria conteúdos. Né? Mas assim, eu posso resumir, crio conteúdo. Né? Se eu for resumir, o que você faz? Você é repórter, você é apresentador, você é... Não, eu sou criador de conteúdo. É por aí. Este é Alexander Grunwald, pessoal. Para vocês que ficaram... Essa fera aí, meu. Olha, Grum, muito obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado por você ter contado a tua história. Eu acho que foi legal pra cacete. Pra quem... Eu te conheço há muitos anos, mas para quem não conhece, para quem segue Instagram dessas categorias que ele falou e tudo mais, saiba que tudo aquilo que vocês estão vendo saiu daquela cabecinha ali. E isso é que é legal pra caramba. Da cabeça dele e da equipe também, claro. Equipe maravilhosa, Virginia. Não é só ajuda, eu, não. E agora, o livro Ultrapassando Limites aqui. André Bragantini, esse veio todo dele, viu? Claro, com as pesquisas que ele fez, entrevistas e tudo mais. Mas, cara, parabéns. Obrigado pelo presente. Parabéns demais e obrigado pela sua presença aqui. Acho que você tem que voltar mais para a gente falar basicamente do automobilismo puro mesmo, fazer debates sobre isso. Falar de corrida, né? Falar é importante, Falar de corrida é bom, importante, né? né? Eu gosto também. O povo gosta também. Vocês Também. querem que a gente fale de corrida? Escreve aí embaixo nos comentários. Eu gosto de corrida. Eu gosto mais de corrida que de carro. Ele é um cara de corrida, não de carro. isso, Ele é um é cara isso. de corrida. É isso. Cara, muito obrigado. Valeu, bicho. Obrigado a todos vocês também que estão acompanhando a gente aqui. Obrigado, Cauê. Obrigado a todos que estão até este momento do vídeo. Se você chegou até aqui, não esquece de dar esse like importante aí. Tem o link da nossa lojinha aí embaixo. Tem o link dos nossos parceiros aqui do thegarage.com.br. Se você quer um carro antigo, um carro clássico, neoclássico, entra lá. Se você só quer ver fotos, você não tem dinheiro para comprar, no Instagram, thegarage_br. E se você gosta de fazer aquela apostinha nos seus esportes favoritos, betmais.com. Se você usar o promo code INSIDECARS, até R$300 no seu primeiro aporte, o BetMais dobra a sua grana. E siga @FórmulaGrum. Tá aí todas embaixo as redes também, sociais. tem os links do convidado aí embaixo, viu? Vocês rolem ali na descrição porque tem os links do convidado, viu? Grum, brigadaço. Valeu, bicho. Obrigado a todos vocês. Tchau. Valeu.